a nossa terceira aula e última, infelizmente, do nosso treinamento de comunicação assertiva. Bem-vindos também aqueles que vão assistir logo mais, nos próximos dias, gravado. Quero também já deixar o recado aqui para você que vai assistir gravado, que caso surja alguma dúvida, por favor, você não se intimide de colocar lá no nosso WhatsApp para que a gente possa responder. Espero que todos estejam bem. A nossa aula de hoje está dentro da proposta de trazer, ainda, claro, conceitos e ferramentas para a gente aplicar nossa comunicação assertiva, só que agora dentro das competências de relacionamento interpessoal e também de feedback, que no final da nossa aula passada, várias pessoas trouxeram algumas inquietações, e aí eu fiz questão de inserir na nossa aula de hoje alguns tópicos para a gente refletir um pouco sobre isso. Como hoje é a nossa última aula, eu queria já começar pedindo solução de duas coisas. Que, se possível, vocês fiquem até o final, porque a gente vai fazer aquela rodada de perguntas, interações, e também porque, se eu puder receber o feedback de vocês, vai ser bem bacana. Vocês vão receber também, ao final da aula, um formulário do Google Forms bem rápido, bem simples, para que vocês possam contribuir conosco para o que pode ser melhorado dentro do nosso treinamento. Então, se você puder também dispensar em 2 minutinhos para responder esse formulário ao final da aula, a gente fica bem feliz. Então, aí, sejam bem-vindos. Por favor, os mesmos recados de sempre. Se conectem aqui, né? São só 2 horas, que se você ficar conectado, podem trazer bons frutos e xícara vazia, né? Vamos, então, todos vocês provavelmente já dão feedback, todos vocês têm relacionamentos interpessoais bem estabelecidos, mas se vocês chegarem aqui com a xícara vazia, vão sair com certeza com conteúdo a mais para colocar em prática. Ao final da aula de hoje também eu quero ouvir de vocês, aqueles que se dispuseram a fazer o diário da assertividade, como é que tem sido essa experiência aí, né? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, desde o início, a nossa aula hoje está baseada em 2 pilares: relacionamento interpessoal e feedback assertivo, né? A gente sabe que a comunicação ela é uma forma de expressar emoções, sentimentos, pensamentos, opiniões, e essa expressão ela é a base das nossas relações interpessoais. As relações interpessoais elas passam basicamente por interações. Existem autores, inclusive, que dizem que o relacionamento interpessoal é um eterno dar e receber feedbacks. E aí, a partir dessa perspectiva, a gente vai construir nossa aula de hoje. Quando a gente fala de relacionamento interpessoal, é muito importante que a gente pare e pense sobre as nossas interações sociais. Eu vou falar algumas coisas aqui que podem parecer óbvias, e por serem tão óbvias, muitas vezes a gente não para pensar. Primeiro, essas interações, como a própria imagem sugere, elas são interações com pessoas diferentes, de contextos diferentes. A gente exerce vários papéis sociais, na psicologia a gente chama assim de papéis sociais. A gente tem um papel profissional. Como profissional, se você for gestor, você tem um papel de líder, que é um papel não só de profissional, mas de líder. Você tem o papel de pai ou mãe, se for o caso. Nós temos papéis de filho, de irmão, de vizinho, né? A gente tem papéis que a gente exerce, por exemplo, dentro das nossas comunidades religiosas. Então, esses papéis é o que vão formando as nossas interações. E o que é curioso a gente pensar que para cada papel que eu exerço, existe um tipo de interação adequada. Como assim, Catarina? Existe um tipo de interação adequada? A forma, por exemplo, como eu lido na empresa com o meu trabalho, teoricamente, não é a mesma com que eu lido em casa, com o meu cônjuge, com o meu companheiro, com os meus filhos, se for o caso. Então, as interações, elas exigem, inclusive, estilos de comunicação específicas para as interações. Quando eu me refiro a estilo de comunicação, claro que o perfil ideal de comunicação vai ser comunicação assertiva, e a comunicação assertiva, ou não violenta, como a gente queira chamar, é o estilo de comunicação que eu devo levar para todas as minhas relações interpessoais. Mas é muito comum que, dependendo do papel que eu exerça, dependendo do contexto, as decisões, os nossos comportamentos, eles também são muito afetados por questões situacionais. Ou seja, o contexto também afeta o nosso estilo de comunicação, por isso que muitas vezes não é tão incomum a gente transitar. Algumas pessoas, inclusive, têm um perfil
de comunicação, por exemplo, passivo no trabalho, mas quando chega em casa tem um estilo de comunicação agressivo, ou pontualmente, em determinados papéis, oscilam mais o seu estilo de comunicação. Mas o que é importante a gente pensar e que hoje não mais se fala sobre isso, não mais se pratica, mas é muito importante que a nossa comunicação também, ela meio que obedece uma etiqueta social. Né? Os termos que são mais adequados, na empresa, por exemplo, esses termos vão estar relacionados a duas perspectivas, a questão do papel mesmo, né? Eu, por exemplo, a forma como eu me comunico com o meu chefe, teoricamente não deve ser a mesma forma como eu me comunico com um par, com um colega. Por quê? Porque a superioridade do chefe, a hierarquia, ela segue existindo, denota algum nível de formalidade, às vezes muito mais forte ou um pouco mais forte essa formalidade do que com o meu colega de trabalho. E algumas pessoas têm muita dificuldade de perceber a importância dessas interações e acabam se comunicando da mesma forma em todos os ambientes e às vezes acabam perdendo oportunidades, porque inclusive sua credibilidade pode estar em jogo. Né? Se eu não me comunico da forma correta, utilizando inclusive uma forma de relacionamento que é prudente para aquela interação, eu posso ser mal interpretada e eu posso não ter uma segunda chance para que as pessoas conheçam realmente o meu potencial, as minhas capacidades e tudo mais, se eu não conseguir utilizar a minha comunicação de forma assertiva. E também a questão do posicionamento na comunicação. A minha comunicação, gente, tem que refletir aquilo que eu quero que as pessoas interpretem ao meu respeito. Longe, claro, disso está dizendo para vocês que vocês devem criar um personagem, o personagem ideal para tal situação. Não é isso, em absoluto. A autenticidade segue sendo um diferencial nas nossas relações, porque o que as pessoas gostam é de verdade. Só que essas verdades, elas devem estar inseridas no contexto, tá? Eu vou dar só uma pausa, pedir para a Lorena aumentar o ar-condicionado, porque senão vai morrer você, dessa vez de frio. Está muito frio aqui, gente. A sala é bem grande, inclusive quero ver vocês aqui nos próximos dias, assim que possível, mas está muito frio. Então, essas interações, elas precisam ser realmente pensadas e respeitadas. Quando a gente fala em relacionamento interpessoal, aqui na aula, principalmente, a gente vai falar a partir de 3 pilares fundamentais. Quanto mais eu desenvolvo, quanto mais eu fico atento a aperfeiçoar esses 3 pilares, melhor vai ser os meus relacionamentos, melhores serão os meus relacionamentos. E vejam aí quais são os 3 pilares que, na verdade, estão completamente costurados entre si. Né? O saber ouvir, o ter empatia e ser assertivo. Dentro da própria empatia, do pilar de empatia, uma característica de quem tem empatia, de quem desenvolve isso daí, é ser um bom ouvinte. A gente já viu aqui que a comunicação assertiva, ela passa pelo processo de escutativa. Eu preciso ouvir o outro, eu preciso ouvir a mim mesmo, para então depois manifestar o meu pensamento, a minha emoção ou o meu sentimento. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esses 3 pilares, que são a base das boas relações, dos bons relacionamentos interpessoais em todas as esferas, sejam relacionamentos familiares, sejam relacionamentos de trabalho. Claro que, como eu comecei a aula de hoje, considerando o contexto e considerando esses níveis de interação, tá? Só reforço que a gente está na terceira aula, mas é importante lembrar que vocês podem interromper fazendo perguntas no bate-papo a qualquer momento, mas ao final da aula a gente vai ter aqueles 40 minutos para que vocês possam fazer perguntas e também dar suas contribuições. Então vamos para o primeiro aspecto que a gente precisa trabalhar dentro das relações interpessoais, que é o saber ouvir. Essa característica, essa habilidade, isso é uma habilidade muito importante, não é uma habilidade tão comum à maior parte das pessoas. Quando a gente fala em estilos de perfis comportamentais, existe um perfil que é um excelente ouvinte, inclusive tem muita eliminação quem tem essa capacidade de ser bom ouvinte naturalmente, que é quem tem alta estabilidade entre os seus perfis comportamentais. Vocês se recordam que na nossa primeira aula eu trouxe como estratégias para desenvolver o autoconhecimento, algumas ferramentas, e uma das ferramentas era o perfil comportamental. E aí, quem tem dentro do seu perfil autoestabilidade tende a ser um excelente ouvinte. Mas imagine que isso é um privilégio de poucos. A maior parte de nós, os outros perfis, por exemplo, tem muita dificuldade de ouvir, por razões diferentes.
Quem tem dominância alta tem dificuldade de ouvir porque está sempre apressado. E esse, inclusive, é o mal da maior parte de nós, né? Quem tem influência alta tem dificuldade de ouvir porque gosta muito de falar de si. Então, ele está o tempo inteiro falando sobre si e tem pouca dificuldade de se conectar para ouvir o outro. Quem tem alta conformidade tem um tanto de dificuldade de ouvir porque já é uma pessoa que naturalmente não tem tanta afinidade com as relações interpessoais. Lembrando que o perfil comportamental não nos limita, não nos restringe, mas isso é só para vocês entenderem que essa habilidade de ouvir, ela é uma habilidade, como eu já falei várias vezes, significa que pode ser desenvolvida, só que para a maior parte de nós, ela não é tão natural quanto deveria ser. Então, por isso que a gente precisa ficar muito atento para o desenvolvimento dessa competência. A gente precisa ficar atento o que é que a gente tem feito no nosso dia a dia, nas nossas relações, que nos tornam um mau ouvinte, porque quando eu não tenho qualidade da escuta, a minha comunicação ela é super afetada, né? Quantas vezes a gente não ouve a pessoa no intuito de responder, quando, na verdade, o objetivo da escuta ativa é ouvir para entender. Então, se alguém está falando comigo, eu já estou automaticamente pensando qual a resposta eu vou dar para ela, eu não vou estar sendo um bom ouvinte e provavelmente a minha comunicação vai ter algum nível de ruído. E a gente sabe quanto pode ser prejudicial o ruído nas nossas comunicações. E aí, aqui tem um quadro que eu não sei se vocês estão vendo tão bem, mas eu espero que sim, se não, mas eu vou ler para vocês e vocês vão receber depois o PDF, que coloca o seguinte, aqui do lado, eu acho que está a mesma coisa, né? Do lado esquerdo, os bons ouvintes, quais são as características, e as características dos maus ouvintes. E aí eu já peço para vocês fazerem aí uma autoavaliação com base nesses critérios. O ideal, não tão simples assim, seria que a gente atendesse a todos esses requisitos que estão aqui no quadrante dos bons ouvintes. Quais são as características de quem é bom ouvinte? Vejam só. Reage não verbalmente com sorrisos, sinais com a cabeça ou como for apropriado. Um bom ouvinte, quando ele tem um interlocutor, ou seja, quando tem lá uma pessoa do outro lado, quando eu digo do outro lado com você, por qualquer recurso que seja visual ou não, você vai estar interagindo com a outra pessoa, sinalizando de forma não verbal que você está presente ao que ela está falando. Então, essa é uma característica do bom ouvinte. O bom ouvinte não é, gente, isso daí, esse primeiro aspecto do bom ouvinte, já fica claro que o bom ouvinte não é aquele que fica calado, deixando a pessoa falar, mas sem se conectar com o que a pessoa está falando. E como é que eu vou comunicar que estou conectado com o que a pessoa está falando? Com os sinais não verbais. Eu vou balançar a cabeça, se o assunto for pesado, eu vou franzir a testa, se for alegre, eu vou sorrir. Então, eu vou fazer uma interação não verbal, dizendo que eu estou presente porque a pessoa está falando. Uma outra característica do bom ouvinte é fazer perguntas de esclarecimento, que isso também já quebra um paradigma sobre a escuta ativa. E, inclusive, eu acho que eu falei isso para vocês em uma das aulas, da dificuldade ou do desafio que é a gente conversar com pessoas que têm alto nível de prolixidade na comunicação. É justamente fazer perguntas. E aí eu reitero que é fazer perguntas com o objetivo de entender, não fazer perguntas para interromper, ou para contradizer, ou para contra-argumentar. Então, dentro do processo discutativo, eu faço perguntas com o objetivo de entender, com o objetivo de saber se eu estou descodificando da maneira correta que a pessoa está me dizendo. Então, num diálogo, está tudo bem se eu interromper com a intenção de entender, do tipo, deixa eu ver se eu estou entendendo direito. Então, quer dizer que você quer isso? Então você precisa daquilo? Então você vai fazendo perguntas para compreender melhor aquilo que o receptor está transmitindo para você. E isso é uma característica do bom ouvinte, né? Fazer perguntas com o objetivo de compreender melhor aquilo que o outro está trazendo de informação. Uma terceira característica do bom ouvinte é que reformula ou parafraseia algumas palavras do falante para demonstrar entendimento. O que significa isso, basicamente? Quando eu estou conectado com o que a pessoa está falando, eu posso pegar partes da frase da pessoa e repetir exatamente como ela disse. Ela vai se sentir super acolhida. Então, eu estou falando aqui algo e você pega um recorte e coloca na sua fala com o objetivo de demonstrar conexão
E essa demonstração de conexão tende a gerar um maior nível de empatia. Então, você pode pegar uma parte da fala e repetir, reproduzir na integralidade, às vezes, inclusive, da forma exata como uma pessoa coloca, com características, né, que cada um de nós temos características na nossa comunicação verbal. Isso tende a gerar um rapport, a gente chama de rapport, essa conexão é extremamente natural. Isso é uma característica também no bom ouvinte. Outra característica é evidenciam sua empatia ao demonstrar sentimentos. Essa demonstração de sentimentos, gente, vem por esse tópico anterior, quando a gente coloca como é a minha reação da comunicação não verbal. Então, assim, quantas vezes, eu espero que não tenha acontecido com vocês, mas não é muito difícil, e que a gente não seja a pessoa a fazer isso, tem alguém falando com a gente na nossa frente alguma coisa, porque eu não estou conectada no que ela está falando, mas estou conectada no meu entorno, a pessoa está falando algo triste e eu estou rindo de algo que eu estou vendo por trás dela, com outra pessoa, com outro colega. Então, empatia não temos, né? Então, eu preciso ficar conectada exatamente para demonstrar sentimentos que sejam congruentes. É aquela história, ninguém espera que o William Bonner dê uma notícia ruim no Jornal Nacional sorrindo. Né? Ninguém espera que ele dê uma notícia boa num semblante triste. Então, essa congruência, essa comunicação não verbal, a forma como eu me conecto com o outro vai gerar uma comunicação de empatia. Isso também é uma característica do bom ouvinte. O outro aspecto é presta atenção e não deixa a mente vaguear, que é aquela história de que não basta estar em silêncio na frente da outra pessoa. Eu preciso estar conectada ao que ela está falando. Do contrário, eu vou estar aqui, por exemplo, dando aula, aí pensando, quando eu chegar em casa, que eu tenho que separar o material para amanhã, que então você perde a presença naquele lugar, no diálogo com a pessoa, e você acaba, inclusive, interrompendo ela na hora equivocada, não se conectando com o que ela está dizendo, e aí depois você conversa como se não tivesse ouvido, traz coisas que ela já colocou, e ela diz, mas eu acabei de falar isso. Então, isso acaba também sendo uma característica de quem não é bom ouvinte. Então, quanto mais eu fico presente no diálogo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, inclusive, isso não é perder tempo, porque você vai deixar tudo claro ali, tudo posto, e você vai tirar as dúvidas, você vai esclarecer, e também e vai evitar que a gente tenha os tão maléficos mal entendidos. No outro ponto, nós temos quem é mal ouvinte. Quais são as características? Interrompe com frequência e saltam para as conclusões sem esperar a mensagem completa. Interrompe em que quesito? Eu acho que o outro eu acho que eu já sei o que o outro vai dizer. Eu interrompo ele e completo a frase. Eu interrompo ele e já vou para o fim do diálogo. Então, isso é uma característica ruim e que acaba afetando as relações interpessoais. Um outro ponto. Fica tão ocupado formulando suas réplicas que não escutam o falante. É uma coisa que eu antecipei, né? Quando eu estou ouvindo para responder, eu acabo que eu não estou ouvindo, eu estou muito mais concentrado em expor as minhas próprias opiniões. Pensam em outras coisas enquanto a outra pessoa fala, distrai-se com detalhes, isso é muito ruim, o distrai-se com detalhes é aquela história, eu estou aqui conversando com você, mas eu estou vendo o que está passando em torno, e muitas vezes eu me conecto mais com o entorno do que com você. Para de escutar quando o assunto se torna complicado, isso também é uma prática bem complexa, que a pessoa está falando, eu não estou entendendo, mas ela também não quer entender, eu vou deixar ele falar até o final e depois eu mudo de assunto. Então, isso é uma característica dos nossos ouvintes. E escutam apenas o que gostam de ouvir. Isso é bem delicado, mas também quem é mal ouvinte tem essa tendência. Então, se não for interessante, você vai dar um jeito de interromper aquele assunto e entrar em outro. Ou deixar a pessoa falando literalmente sozinha, quando ela acaba, você conversa outra coisa, como se ela não tivesse dito absolutamente nada. E aí, gente, para que a gente possa trabalhar a nossa capacidade de ouvir, de fazer uma escutativa atenta, que não só seja bom para quem está falando, porque nós também gostamos de ser ouvido, mas que isso também vai implicar na confiança, e a base de qualquer relacionamento interpessoal é confiança. Então, aquelas pessoas que são boas ouvintes, elas tendem a ter a confiança das pessoas, inclusive porque elas acolhem. Então, você está tendo alguma coisa, você vai falar e você sabe que vai ser ouvido. Então, isso é muito importante nas nossas relações interpessoais. Então, o que é que eu posso fazer para melhorar essa minha condição? Aqui tem umas barreiras para a gente evitar. O primeiro aspecto aí é
Vou abrir todos porque evite comparar-se o tempo todo com aquele que está falando. Quem tem influência alta tem esse hábito mais forte do que os outros perfis. Por quê? Porque gosta de falar de si. Então, assim, a pessoa, isso também vai na contramão da empatia, que é o nosso próximo aspecto, mas isso daqui entra fortemente. Então, se alguém está relatando uma situação e eu interrompo o relato dela para colocar um relato meu, fazendo uma comparação, mas isso não é nada. Você não sabe o que aconteceu comigo, então não deixa a pessoa falar. Eu me sobreponho, né? Eu me coloco em evidência, quando na verdade eu deveria estar ouvindo a pessoa. Uma outra questão é o sobrepor, né? Evite brincar de sobrepor, que é o impulso de colocar imediatamente algo por cima da história da outra pessoa. Isso é muito ruim também, muito prejudicial. Eu coloco e parece que eu não estava ouvindo o que a pessoa estava dizendo, e de fato eu não estava. Evite tentar ler a mente. A pessoa que está falando, em vez de ouvir o que ela está tentando dizer, evite ler a mente da pessoa que está falando. Eu achar que já sei o que ela vai falar. Tem gente que faz isso num nível tão desagradável que interrompe e diz, não, já sei o que você vai dizer. Já sei, nem precisa terminar, eu já sei o que você vai dizer. Então, isso é muito ruim no processo de relacionamento e de comunicação. E um quarto, não menos importante, é a evita filtragem, ou seja, prestar atenção apenas no que lhe interessa. Então, não é se interessa, você vai ouvir, se não interessa, você não vai ouvir. E aí, gente, talvez a essa altura você já está pensando assim, Catarina, mas existem pessoas que de fato não dá para ouvi-las até o final. Elas vão tomar muito meu tempo, elas não falam coisas que são relevantes, de fato elas são muito previsíveis. Então, não é que eu queira ler a mente dela, mas toda a vida que ela vem falar, eu já sei o que ela vai dizer. Só que aí a gente parte para o nosso próximo tópico da aula de hoje, que é a empatia, gente. Eu preciso respeitar as outras pessoas, eu preciso respeitar o espaço de fala delas. Se eu não tenho tempo, se eu não tenho interesse, eu preciso utilizar minha comunicação assertiva para expor isso da melhor maneira possível. Então, se você já conhece e a pessoa tem um padrão de comunicação que é prolixo, que não traz tantos resultados ao final, ajude ela. Então, faça perguntas de forma estratégica, pontual, faça perguntas, como eu já coloquei para vocês aqui na outra aula, faça perguntas que dê a oportunidade delas de dar respostas fechadas. Ou seja, quando eu faço uma pergunta fechada, a outra pessoa ela não tem como me responder se não for de forma objetiva. Porque perguntas fechadas vão nos gerar respostas do tipo sim, não, ok, quero, não quero, é isso, não é. Então, quando você faz perguntas abertas, você às vezes quer reduzir o assunto e ele vai se amplificar muito mais. Porque perguntas abertas levam a pessoa a imaginar e a trazer detalhes. Então, isso é super importante. E mesmo que essa pessoa, ela de fato seja repetitiva e tudo mais, quando ela se aproximar de você, seja gentil com ela e diga, fulano, olha, nesse momento eu não tenho como lhe dar a atenção que você precisa ou que você merece. Eu tenho um prazo para cumprir, eu tenho algo para fazer. Tudo bem se a gente conversar sobre isso em um outro momento? Então, quando você faz isso, pode ser que não exista esse outro momento, porque talvez nem seja tão importante. Mas você está comunicando ao outro que se importa com ele, só não pode ouvir naquele momento. Porque se for urgente, ele vai dizer, não, eu preciso conversar isso com você agora. E aí, naturalmente, o que é urgente não pode ser negligenciado, nem pode ser deixado para depois. Mas existe uma forma da gente fazer isso. E eu torno a dizer, nas relações interpessoais, as coisas precisam ser ditas. Aquilo que não é dito não pode ser solucionado. Aquilo que não é dito, e eu utilizo para mim a ideia de que já deveria saber, isso é óbvio demais, não tem mais cabimento eu falar sobre isso. Aí, o que é que acontece nas nossas relações interpessoais? Eu começo a me relacionar com o outro com base naquilo que eu penso, mas não necessariamente ele acessa o que eu penso, não necessariamente não. Se eu não falar, ele não vai adivinhar. Não existe bola de cristal nas relações interpessoais. É por isso que a gente fala da necessidade da gente desenvolver assertividade, que nada mais é do que eu expressar em todas as situações o que eu penso, o que eu sinto, só que me preocupando com quem é o meu receptor, ou seja, a minha preocupação vem do sentido de não deixar de dizer, não deixar de falar, mas falar de forma que não gere no outro constrangimento, não gere no outro raiva, vontade de rebater. Claro que eu não tenho como interferir sobre as reações e nem tampouco sobre as emoções do outro, mas eu tenho como interferir na forma como eu vou colocar aquilo que eu penso, que eu sinto,
de maneira que a pessoa não crie uma barreira na nossa comunicação. Lembra da imagem da primeira aula da gente, quando eu coloquei comunicação precisa ser ponte? Pois é, todas as vezes em que eu vou me comunicar com alguém, eu preciso fazer uma leitura de que a forma como eu me comunico precisa estabelecer uma ponte entre a outra pessoa e eu. Então, eu preciso construir essa ponte. Essa ponte vai ser construída de forma assertiva quando eu não negligencio os meus pensamentos, os meus sentimentos. Porque eu posso negligenciar o fato de verbalizá-lo, mas eu não negligencio, por exemplo, a minha comunicação não verbal, que vai falar muito mais do que a minha verbal. Eu não tenho como, por exemplo, estar tomado por algum sentimento que não seja positivo, e uma vez que eu não expresse, o outro não vai entender nada, e ele realmente não tem como entender, gente. Às vezes a gente diz, não, tá de brincadeira, que ele não sabe que não deveria ter dito isso. Não, diz para ele que todas as vezes em que ele fala isso, sugere em você um sentimento, sua reação é essa, e que você gostaria que ele não fizesse mais isso. Então, isso é assertividade na comunicação e passa pela habilidade, entre outras, de ser um bom ouvinte. E aí, quando a gente fala em ser um bom ouvinte, a gente entra num outro ponto das relações interpessoais muito importante, que é a empatia. Que eu já falei, mas vou repetir também, empatia não pelo menos a empatia nas relações interpessoais, a gente não deve considerar ela como essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu não preciso, e muitas vezes eu não devo me colocar em outro lugar que não o meu mesmo. Mas eu preciso respeitar o outro, eu preciso respeitar o espaço de fala do outro, eu preciso respeitar as reações do outro em determinadas situações. E aí, por isso que tem empatia, tá aí algumas coisas que a gente precisa ficar atento. Primeiro, que simpatia não é o mesmo que empatia. Então, eu conheço pessoas que são extremamente empáticas e não são simpáticas, ao passo que existem pessoas muito simpáticas que têm, inclusive porque são simpáticas demais, tendem a ter dificuldade de ter empatia, e eu vou explicar uma situação, que é, por exemplo, o simpático demais, ele tende a ser insistente, ele tende a ser brincalhão, e, gente, nada mais constrangedor ou desagradável para alguém, e esse alguém nos inclui, quando você está numa condição de tristeza, de desânimo, e o simpático fica insistindo com você, fazendo piada, insistindo para você ir com ele para o happy hour. Ele está sendo super simpático, mas aí no momento que você só precisava que ele fosse simpático, que é o quê? Respeitar a sua condição, respeitar o seu momento. Então, eu não preciso ser simpático para ser empático, né? Assim como o contrário também não vem o caso, não é mesmo, não são. Eles sequer são complementares, são características completamente distintas, cada um com a sua relevância. Mas entre ser simpático e empático, prefiro ser empático, que é respeitar os sentimentos do outro. Não existe empatia sem a condição de saber ouvir, com todos esses requisitos que eu coloquei para vocês até agora, né? A questão de se colocar no lugar do outro, no sentido de respeitar o lugar do outro. Então, eu preciso respeitar. E para isso, eu vou respeitar as diferenças. Um princípio básico da empatia, e um exercício bem difícil da gente fazer, é não julgar e não comparar. A gente vai ver aqui como é difícil não julgar, mas eu não posso julgar se o que a pessoa está fazendo é drama. Né? Tem até umas coisas que a gente vê por aí nas redes sociais, quando diz assim, não diga que é drama um sentimento que você não conhece, ou uma situação pela qual você não está passando. Então, a empatia tem muito isso. E a questão de não se comparar, porque às vezes o outro está passando por uma situação semelhante a algo que você já passou, e aí você quer diminuir o sentimento dele, dizer, não, bobagem, isso vai passar, se preocupe não, olha, lembra não que eu já passei por isso? Se lembra? Pois é, olha eu aqui, hoje eu estou ótimo. Só que cada um vive as situações que são próprias da sua vida e em tempos diferentes. Eu saber que alguém superou algo mais difícil não melhora o que eu estou sentindo. Isso é um fato. Eu saber que alguém acabou, sei lá, alguém está vivendo um luto e está vivendo isso com algum nível de tranquilidade no sentido assim, com as emoções estabelecidas e tudo mais, isso não vai fazer com que eu viva no mesmo período do mesmo jeito. Nós somos pessoas diferentes e por isso que a gente precisa respeitar essas diferenças. E aí, talvez vocês possam estar dizendo assim, Catarina, tudo isso é óbvio demais. Gente, é em partes.
Porque se a gente não faz um exercício de autoconhecimento e de autoobservação, a gente tende a se relacionar com o outro a partir de quê? Da nossa própria percepção. Então, eu estou o tempo inteiro traçando comparativos com aquilo que faz sentido para mim, que é importante para mim, e aí se criam as barreiras nas relações interpessoais. Então, vamos pensar aí como desenvolver essa empatia, que é algo que está bem... Se fala muito, né? A gente está em tempos de pandemia, infelizmente, em que, então, se vê muito à tona. A gente tem que ter empatia, tem que ter empatia, tem que ter empatia. De fato, temos que ter empatia, mas a empatia do jeito certo passa por isso. É não comparar, não julgar e, especialmente, respeitar. Eu acho que o sinônimo de empatia deveria ser respeito, né? E aí, seguindo aqui, a gente traz o não julgamento. O que é o julgamento? Preste atenção, gente. É da natureza humana fazer julgamentos instantâneos. E talvez por isso, passou aqui, mas passou ali. É da natureza humana fazer julgamentos instantâneos. Talvez por isso a gente tenha tanta dificuldade de trabalhar o não julgamento, que é um princípio da empatia. Eu gosto muito de pensar nessa perspectiva do não julgamento. Eu trabalho muito isso, por exemplo, nos treinamentos que a gente faz de vendas, de atendimento ao cliente, principalmente de atendimento ao cliente. Vamos imaginar a seguinte situação. E eu vou trazer um exemplo nosso daqui, de quem é de Natal, né? De pessoas que estão aí em vários lugares, não só de Natal, mas quem é daqui e já teve a oportunidade de ir no restaurante Camarões, por exemplo, o que é que acontece lá no Camarões? Provavelmente vocês já passaram por essa experiência ou ouviram falar no seguinte quesito. Tem um ritual de atendimento, que é um atendimento de excelência. E qual é a configuração de um atendimento de excelência? Eu vou trazer isso, gente, para que vocês possam aplicar isso na vida como um todo, tá? Mas isso é um fato concreto. Qual é a característica de atendimento de excelência? Se, por exemplo, eu já fiz vários testes, muitos testes, eu sou alguém que trabalha com comportamento humano e eu testo isso o tempo inteiro. Se você, por exemplo, disser que é de prática, eles perguntam, e aí o prato está como você esperava? Está saboroso? Se você disser que não está, automaticamente o garçom ele vai fazer menção em recolher o prato e trazer outro. Ele faz essa mesma, senhora, já que não está com tempo, posso recolher e trazer outro, eu prometo que vai ser rápido. E por que ele faz isso rápido? E de forma tão natural? Porque ele foi treinado para não julgar. Porque se ele for no instantâneo nosso de todos os dias, ele vai ter uma comunicação não verbal que vai dizer assim, sabe que aqui, se disser que não gosta, a gente troca, né? Ou então faz diferente, se você já tiver essa oportunidade, não sei, eu já tive, de pedir uma entrada no Camarões e não ficar satisfeita, e aí me vieram perguntar, eu disse, não, olha, eu não, tem alguma coisa aqui diferente, não está o mesmo sabor, e aí chamaram o MEC na mesma hora, e aí ele disse, senhora, o garçom me falou que a senhora não ficou satisfeita com a sua entrada, eu disse, de fato, mas porque estava diferente, mas estava gostoso, aí ele fez... quer que eu recolha? Eu disse, não, porque eu comi já. Não tem nada lá que não estando bom, não esteja bom também, né? E aí o que acontece? Quando veio a conta, não veio cobrando nenhuma das entradas, tinham várias pessoas na mesa que tinham pedido a mesma entrada, nenhuma delas veio na conta. Para uma empresa fazer isso, ela está praticando o não julgamento, porque se ela julgar, ela vai dizer que estão se aproveitando. E aí, gente, o não julgamento ele precisa estar presente nas nossas ações o tempo inteiro. Mas por que é da natureza humana julgar? Lembram da imagem? Não é nesse treinamento que eu trago a imagem. Mas o nosso cérebro, ele foi desenvolvido ao longo do tempo do cérebro reptiliano, que é aquele cérebro intuitivo e rápido nas respostas, lá dos homens ancestrais, dos homens da caverna, que a gente tinha que ficar o tempo todo, né? Caçando para sobreviver e fugindo. Então, o nosso cérebro ele foi muito condicionado para a luta ou para a fuga. Então, dentro desse processo, a gente tem que ficar tão atento que eu estou julgando o ambiente o tempo inteiro para sobreviver. A gente evoluiu, desenvolveu o neocórtex, que toma decisões mais racionais, mas aí está lá o nosso cérebro primitivo o tempo inteiro fazendo com que a gente traga julgamentos. Isso é tão impressionante, a questão do julgamento, que, olha só, pesquisas mostram que a maioria das pessoas definem se gostam de você ou não nos primeiros 7 segundos de interação. Ou seja, se eu não conheço ninguém, eu entro no ambiente e olho para outra pessoa, nos primeiros 7 segundos eu defino se eu vou gostar dela ou não. E aí, pasmem. E então, passa o restante da interação
justificando para si mesmo a impressão inicial que tiveram. O que significa? Se você chega num ambiente e você olha para alguém que você não conhece ainda, e aí esse olhar vai muito na comunicação não verbal, porque às vezes ela nem tem a oportunidade de falar com você. Essa comunicação não verbal vai ser pela forma como está a postura, a forma como está vestido, e outras questões mais. O seu cérebro ele define com base no seu repertório. Como assim? As suas experiências, ele acessa, faz uns cruzamentos, ele diz assim, ele não diz isso para você de forma consciente, né? Mas no nível inconsciente aparece Catarina, tem essa característica, essa característica é semelhante à de Ana, e eu não gosto de Ana, logo eu não gosto de Catarina. E aí o que é que vai acontecer? Se você não desenvolve fortemente a sua capacidade de não julgar, e aí é exercício, você vai talvez perder a oportunidade de desfazer essa primeira impressão. Porque, gente, nem sempre a primeira impressão é a verdadeira. E por que não é a verdadeira? Exatamente porque o nosso cérebro ele nos engana na tentativa de nos proteger. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Que o não julgamento ele é a base de uma boa relação interpessoal, porque não há empatia se você não conseguir, antes que você consiga desenvolver o não julgamento. Então, como a gente sabe que isso é uma reação automática do cérebro, então eu tenho que gastar bastante energia para em muitos aspectos, e eu digo isso por experiência própria, em muitas situações pensar assim, será que isso que eu estou falando ou pensando é um julgamento? Como é que eu sei se é um julgamento ou não? Quando eu me atenho aos fatos. Então, eu tenho que, quando eu determino para mim uma impressão sobre alguém cuja a relação ainda está muito superficial, e aí eu me pergunto, certo, mas baseado em que fato eu estou achando isso dessa pessoa? Se não existirem fatos concretos, eu vou entender que isso é um julgamento, e se é um julgamento, eu vou precisar realmente desfazê-lo, e aí aprofundar um pouco essa relação para saber, de fato, qual é a minha opinião sobre isso. Então, o que eu quero deixar vocês, assim, refletindo é fazer esse exercício de perceber nas suas relações interpessoais o quanto você tem julgado, já que julgar é algo bem primitivo e bem intuitivo, e que se eu não pensar sobre isso, eu vou estar julgando o tempo todo, bom, ruim, sincero, falso, e por aí vai. Então, a gente tem que realmente pensar nos fatos. E aí eu quero que vocês me digam se até aqui tudo bem, se vocês querem fazer alguma consideração, ou se eu posso seguir. Aquele seguinte que eu bato com água, né? Ok? Me diga aí um ok no bate-papo para a gente poder seguir. Ou se vocês querem fazer alguma consideração, a gente segue. Perfeito. Então, para fechar esse primeiro momento, para a gente entrar no segundo sobre feedback assertivo, estão postas aqui as 4 necessidades básicas de todo ser humano, inclusive eu e vocês, eu e cada um de vocês. Todos nós temos essas 4 necessidades: ser notável e reconhecido, ser ouvido na essência, pertencer e ter o direito de errar. Então, a gente estava até tratando ontem na aula de inteligência emocional, algumas pessoas inclusive estão lá, vão lembrar disso, sobre o que é que gera um sentimento ruim ou um sentimento bom. Né? O que gera um sentimento ruim é uma necessidade minha que gerou uma expectativa e essa expectativa não foi atendida. E essa necessidade, ela pode ser uma dessas 4 necessidades. Então, via de regra serão, porque nós temos essas necessidades transitando conosco o tempo inteiro. Então, ser notado, ser reconhecido, a gente vai entrar em feedback, por exemplo. Por que é que nós temos tanta resistência em receber feedback que a gente tem com uma crítica? Porque cada vez que alguém aponta uma falha nossa, e o feedback que é de desenvolvimento ou feedback de correção, tão essencial para a nossa melhoria, é como se tivesse ido de encontro a uma necessidade dessa. É como se a pessoa dissesse, não gosto de você. Não reconheço os seus valores. E tudo isso, a gente, é no campo do inconsciente, porque o nosso inconsciente domina 80% das nossas ações e reações. Só tenho 20% de controle racional. Tudo mais eu vou ter que fazer uma construção cognitiva para não me deparar com essas situações. Então, ser notado, ser reconhecido é uma necessidade que eu tenho de ser validado, de dizer muito bom, ficou
ótimo, era isso que eu queria. Então, e algumas pessoas têm essa necessidade em nível altíssimo, que é a necessidade de ser validado. Uma outra necessidade é ser ouvido na essência, e tudo aquilo que eu falei para vocês sobre a questão da escuta ativa, ela corrobora, ela ajuda que a gente se conecte com outra a partir da necessidade que nós também temos, que é o de ser ouvido. O de pertencer, que passa pela questão da empatia, passa pela questão do acolhimento. Eu faço parte de algo maior do que eu. Então, essa necessidade que a gente tem do senso de comunidade, de fazer parte de um grupo. Quem trabalha em empresa, quem tem empresa, quem é gestor, se trabalhar muito a questão do pertencimento das pessoas, ou seja, você faz parte desse time, esse time é assim, você é importante, você tende a gerar mais engajamento. Claro que tudo isso com o princípio da verdade, né? Que não é de forma falsa, nem superficial, mas com verdade. E aí vai trabalhar esse meio de pertencimento, que é uma necessidade que nós temos. E de ter o direito de errar. A gente tem muito medo de ser julgado, condenado, porque aí vai voltar na questão de ser notado, de ser reconhecido. Então, por isso que quando a gente vai falar de feedback agora, a forma de dar feedback ela é fundamental para que não crie nenhuma resistência. Porque o feedback corretivo, o feedback de desenvolvimento vai de encontro a esses 4 princípios básicos que nós temos se não for feito de forma assertiva. Então, o que é que eu dou de dica para vocês em termos de relacionamento interpessoal e também no própria questão do desenvolvimento da nossa inteligência emocional? Fiquem atentos que essas necessidades todos nós temos. Então, fiquem atentos quando você gera um sentimento ou uma emoção que não é positiva, qual dessas necessidades, que naturalmente geram expectativa, estão sendo aí nesse momento negligenciadas ou não consideradas. Quando alguém da sua equipe, alguém da sua família fica com birra, chateado e não consegue expressar o que está sentindo, provavelmente ele também teve uma dessas necessidades básicas não atendidas. Então, entender sobre essas 4 necessidades básicas, entender que elas existem, entender que todos nós temos elas, são bem importantes e são meio que um balizador, uma bússola para que a gente possa se relacionar melhor. Então, eu vou estar atento se eu vou estar, quando conveniente for, quando válido for, reconhecendo e notando essa pessoa, ouvindo ela da melhor maneira possível, acolhendo ela por meio da minha empatia e, quando for apontar um erro, apontar um fato e não simplesmente julgar essa pessoa ou rotulá-la por coisas que a gente às vezes faz, né, de forma inconsciente. Você é muito irresponsável, só chega atrasado. Eu deveria falar, olha, seu atraso é algo que não é bacana. Eu estou falando do atraso, não estou falando da pessoa. E aí, por aí vai, né? Então, a gente, às vezes, cria uma amplitude que acaba indo de encontro a esse direito de errar da pessoa. Não é que a gente vai passar a mão na cabeça, não, gente. Não é que a gente vai ignorar que a pessoa errou. Mas vamos falar sobre fatos, né? E aí, a gente entra no nosso feedback. E aí, gente, o que foi que eu fiz aqui para a gente começar a falar sobre feedback, tá? Quando eu fui estruturar a aula, eu fiquei pensando, como é que eu vou falar sobre feedback? Aí dei uma analisada no perfil aí do grupo. E aí eu fiz uma questão mais estrutural, porque eu acho que quando a gente entende o que é, para que serve e como fazer, a gente acaba desenvolvendo um repertório fundamental para fazer isso da melhor maneira possível. Né? E fazendo isso da melhor maneira possível, as nossas relações vão melhorar. A forma como está estruturada aqui, vocês veem aplicabilidade muito rápida nas interações de trabalho. Mas percebam que isso daqui também pode se aplicar nas nossas relações pessoais como um todo. Então, é só fazer uma pequena adaptação, tá? Vamos começar pelo conceito. Só esse conceito já tira de nós alguns equívocos com relação ao feedback. Olhe só o que é o feedback. Entende-se por feedback um processo, parte de uma cadeia de causa e efeito, onde uma informação sobre o passado influencia um fenômeno no presente e ou no futuro, permitindo ajustes que mantenham o sistema funcionando corretamente. Isso aí eu transcrevi um conceito teórico, mas para que a gente possa ver essa aplicação na prática. Quando se coloca que é um processo, parte de uma cadeia de causa e efeito, quer dizer que um fato aconteceu e esse fato ele gera uma consequência. Esse fato ele aconteceu no passado. Quando a gente fala de passado, não é no ano passado, na semana, não. É passado para mim, por exemplo, o atendimento que eu fiz antes de começar o treinamento. Ele passou, foi hoje.
30 minutos, 40 minutos antes de começar o treinamento, eu estava em atendimento, então isso quer dizer que é um evento do passado, um fato do passado. E que pode influenciar o presente e o futuro. Ou seja, se eu estava fazendo alguma coisa e isso não estava sendo feito da forma correta ou gerou algum prejuízo para as partes envolvidas, é necessário que isso seja o quê? Corrigido para que isso não venha reverberar negativamente no futuro. E aí, assim, o sistema, entenda o sistema, gente, das nossas relações, o sistema do casamento, o sistema da amizade, né? A empresa, o negócio, continue funcionando de maneira correta. Então, é isso, feedback, né? É um processo. Por que é um processo? Porque tem uma forma de fazer, tem um início, um meio, um fim e uma maneira correta de fazer. Quando eu junto esse conceito quando eu junto o conceito ao objetivo, observe bem qual é o objetivo de qualquer feedback. Ajudar as pessoas a melhorarem o seu desempenho e performance através do fornecimento de informações, dados, críticas ou orientações que permitam reposicionar suas ações em um maior nível de eficiência. Vejam bem, número 1, o objetivo do feedback não é outro, senão ajudar a pessoa a ser melhor. Então, o feedback não pode ser aleatório, ele não pode ser uma crítica infundada, ele não pode ser um julgamento. O objetivo dele é ajudar o outro a melhorar. Catarina, mas e se a pessoa não quiser feedback? Duas questões são fundamentais, tá? Uma é, se a gente está falando de feedback organizacional, ou seja, de empresa, se eu sou gestor e a pessoa não quer receber o feedback, gente, a pessoa querendo ou não, é obrigação minha dar o feedback, porque esse é um recurso que eu vou ter de poder desenvolver esta pessoa. Se eu não dou feedback, o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai continuar cometendo o mesmo equívoco e vai ter uma consequência que é ser desligada. Se eu dou o feedback e ela pode se corrigir, a probabilidade é dela ter erros novos e não os mesmos erros. Então, quando eu lembro que o objetivo do feedback é melhorar o desempenho e a performance através do fornecimento de informações, dados, críticas, porque o feedback que a gente vai ver aí nos tipos que nós temos, a gente tem feedbacks que são de validação, sim. E aí eu gosto de pensar que um feedback de validação, quando a gente está falando das relações de trabalho, eles devem ser dados somente diante de situações de desempenho acima da média. Eu não posso, gente, estar dando tapinha nas costas porque a pessoa fez o que ela deveria ter feito. Eu não posso estar dizendo para ela maravilhoso se ela está tendo um desempenho que é o mínimo que deveria ser. Eu dou feedback de validação para desempenho extraordinário, mas eu posso dar, devo. Né? Então, não é só a crítica, não é só a correção, mas até porque a validação, ela reforça o comportamento da pessoa. Se eu quero que ela continue se comportando assim, a psicologia comportamental mostra que a melhor maneira é como? Validando o comportamento para que haja um reforço positivo. Né? E aí, quanto mais eu dou feedback, quanto mais feedbacks que são necessários, né? Não são os aleatórios, quanto mais qualidade eu imprimo nesse feedback, ou seja, eu faço isso de forma assertiva, mais eu vou estar contribuindo para que outra pessoa ela melhore os seus níveis de eficiência, ou seja, melhore a maneira de fazer as coisas. Né? Eficiência é como eu faço alguma coisa. E aí, gente, quando a gente traz esse conceito de feedback, que é sobre um passado recente, não é um distante, e a gente vai saber por que daqui a pouco. E quando a minha intenção real, sincera, é de ajudar a outra pessoa a ser melhor, o que é que acontece? O feedback é um presente. Feedback é um verdadeiro presente. Eu recebi, por exemplo, o André está aí, eu estou usando o André como exemplo o tempo inteiro, porque ele foi super feliz. E ele me deu feedback na aula de inteligência emocional, não foi? Então, vocês não acompanharam. André fez a aula de comunicação, vou citar porque é positivo, André. E aí ele fez inteligência emocional, e no final da aula de inteligência emocional, ele me enviou um feedback, ele enviou um feedback para o WhatsApp da escola. E no feedback ele fazia algumas considerações de ordem técnica, dizendo, Catarina, você está se posicionando na frente da TV, então fica ruim. Quando você faz o espelhamento, você fica de costas, isso não é legal. Então ele pontuou alguns fatos. E aí o que acontece? Na segunda aula de comunicação de vocês, eu já estava, já tinha feito as correções com base no feedback que eu recebi. Ou seja, um fato passado, acabou a aula, tinha passado, que iria implicar no presente, porque as outras aulas eu ia continuar fazendo a mesma coisa, porque se eu soubesse, se eu tivesse percebido que não estava, que não podia ser melhorado, eu não teria melhorado.
na eficiência, ou seja, as coisas melhoram. Então, hoje eu já refiz a marcação aqui, gente, existe todo um cuidado antes de começar essa aula, todas as aulas. Eu refiz a marcação, me posicionei mais à esquerda, não me espelhei mais dando as costas, né? A gente termina a aula e faz a interação frente a frente. Por quê? Porque o feedback é um presente. Feedback é uma oportunidade que a gente tem de se melhorar. E isso é tão forte que aqui eu estou falando para vocês como a gente pode dar feedback, e é muito importante que vocês eduquem, quem tem equipe, eduquem a equipe de vocês para eles entenderem a oportunidade, o presente que é receber o feedback, mas que vocês também, enquanto pessoas, busquem feedbacks. Então, assim, busquem mesmo. E é preciso ter coragem de buscar feedback, porque nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer ouvir. E às vezes a gente também não vai estar preparado, é por isso que a gente também tem que se trabalhar, porque o feedback vai de encontro às nossas necessidades básicas, né? De ser amado, de ser reconhecido, e por aí vai. Então, quando eu entendo que o feedback é um presente, quando alguém me valida hoje, e vocês vão ver isso no formulário, vou já dar um spoiler porque eu quero que vocês respondam mesmo. Quando a gente manda um formulário para vocês de pesquisa do treinamento, por exemplo, tem uma pergunta que é o seguinte, porque às vezes vocês fazem muitos elogios e o elogio nada me acrescenta, né? Eu não mudo com o elogio, eu mudo com alguma coisa que seja pontuada, que faça sentido e que eu consiga alterar. Aí tem uma pergunta que é o seguinte, o que é que você pode sugerir para que a sua experiência, o que poderia ter acontecido para a sua experiência ter sido ainda melhor? Então, eu estou dizendo que está tudo bem você me dizer, que eu estou entendendo que existe o elogio anterior, mas o que é que pode ser feito para ser ainda melhor? Então, todas as vezes em que você receber uma validação, receba, acolha, né? Receba mesmo, obrigada, fico feliz que você tenha gostado, que eu tenha entendido, mas é muito importante que você faça uma pergunta também do tipo, o que é que eu posso fazer para que isso melhore ainda mais? Uma sugestão, às vezes, gente, pequenos detalhes fazem uma diferença absurda. Então, essa simples pergunta, ok, o que é que pode ser feito melhor? Eu posso melhorar em quê? A que eu devo ficar atento? Então, isso é bem interessante no processo de feedback, quando a gente começa a entender que o feedback é um presente. E aí, claro, lembro que às vezes não é agradável receber, às vezes a gente demora algum tempo para processar, mas uma maneira inteligente de receber feedback se não é uma mentira, e feedback só pode ser baseado em fatos, né? Fatos não são mentiras. Eu digo assim, vai dormir com esse feedback, e aí amanhã você vai estar ele vai estar mais acomodado em você, e olhe para isso como uma oportunidade de se melhorar. Né? Então, fica aí a sugestão. E aí a gente tem, gente, alguns tipos de feedbacks mais comuns, né? Que é o feedback positivo, o corretivo, o insignificante e o ofensivo. Naturalmente, aqui eu estou querendo que a gente aprenda a desenvolver o positivo e o corretivo, que são feedbacks que trazem algum nível de acréscimo. O insignificante e o ofensivo, a gente vai só trazer para que vocês observem e se fazem isso, mesmo que a nível inconsciente ou por repetição de padrão, parem de fazer imediatamente. O feedback positivo, como eu trouxe para vocês, é um feedback cujo objetivo é repetição do comportamento. Se eu vejo um colaborador, ou então se o meu namorado, meu cônjuge, meu filho está fazendo algo que é acima da média, quando meu filho é acima da média, é melhor do que o que ele fazia até então, ou ele se superou, ou ele fez algo realmente extraordinário, bacana, eu vou lá e valido ele. É um feedback positivo, dizendo muito bem, maravilhoso, ficou ótimo, e por aí vai. Qual o objetivo disso? Você reforçar nele o comportamento, ou seja, que ele volta a fazer, que ele volta a ter comportamento semelhante a esse. O feedback corretivo é quando é o contrário, né? Alguém está fazendo algo que não está atendendo, se for numa empresa, não está atendendo as especificações, não está atendendo ao combinado, precisa realmente ser corrigido. Aí, qual é o objetivo desse feedback? É exatamente que a pessoa mude o comportamento. É deixar claro para ela que aquele comportamento não é legal, que aquele comportamento traz consequências e que precisa ser corrigido imediatamente. Esse é o objetivo do feedback corretivo. O feedback insignificante, ele tem resposta mínima. Quando é o feedback significante? É quando você não traz com clareza aquilo que você quer, quando você não fala de fatos, quando você fala frases soltas, né? E aí isso acaba só gerando um mal-estar e também comprometendo bastante a confiança das relações interpessoais. A mesma coisa é o feedback ofensivo, é quando você usa palavras inadequadas, quando você faz isso diante de pessoas
que não deveriam estar ouvindo, porque feedback é individual e feedback é igual a senha, gente. É individual e intransferível. Não existe feedback do grupo. Não existe feedback para o grupo. Cada ser humano tem uma necessidade diferente e outra. Ele tem um comportamento diferente do outro, mesmo que ele esteja trabalhando em equipe. Então, o feedback ofensivo é aquele que não gera outra coisa senão desprezo da pessoa que recebeu o feedback, tá? Visto aí esses 4 tipos de feedback, a gente vai para o feedback assertivo ou o que a gente chama de feedback de desenvolvimento. Qual é a característica? O feedback assertivo, ele é focado no liderado, ou seja, aqui eu estou trazendo, gente, uma perspectiva de trabalho, tá? Mas o feedback, a gente pode fazer essa adaptação para as relações pessoais. O feedback assertivo, ele é focado no liderado e tem como objetivo educar, ou seja, fazer o liderado pensar, preparando-se para executar os comportamentos adequados dentro do que é esperado dele. O efeito desse tipo de feedback é gerar consciência para que ele haja de forma eficiente, otimizando a performance dele ou do grupo. Aqui tem um conceito bem administrativo, mas eu vou trazer isso aqui para o contexto geral. Quando a gente fala de feedback de desenvolvimento, primeiro que é um feedback que vai levar você, a outra pessoa, a pensar. Então, esse feedback também, ele passa por uma capacidade muito importante que a gente tem e que deve desenvolver, que é de fazer perguntas. Então, se alguém faz algo que foge ao que foi combinado, entendendo que você já tinha dado as orientações, por exemplo, aí você deve chamar essa pessoa e dizer, fulano, aconteceu, o que é que aconteceu para que você fizesse isso? Ou seja, a primeira pergunta é o objetivo de entender. Quando eu faço essa pergunta, eu já levo a pessoa a tomada de consciência. Ele pode reagir fazendo, justificando, que infelizmente é um padrão, e aí quando ele se justifica, eu vou levar a um diálogo, né? Mas o objetivo do feedback assertivo é fazer perguntas de tal maneira que a pessoa pense sobre a conduta dela. E uma vez que ela pense, ela tome consciência, a gente possa estabelecer combinados. E aí tem até uma perspectiva aqui, como fazer esse feedback, né? Alguns aspectos importantes para que a gente possa usar isso no nosso dia a dia. E aí eu peço, inclusive, que daqui a pouco, quando a gente começar as nossas interações, vocês possam até trazer alguma situação, se quiserem, para a gente treinar um feedback assertivo, tá? Primeiro aspecto do feedback assertivo é ter feedback imediatamente. Exatamente isso, gente. Não demore, não deixe para falar um mês depois, quando o fato não tiver mais significado. Tem algumas pessoas que elas vão somatizando feedbacks. E isso também vale para as nossas relações pessoais, tá, gente? Se alguém que a gente gosta, que a gente tem por perto, faz algo que nos afeta, se a pessoa fez querendo ou não, eu não posso ter uma caixinha de Pandora e ficar juntando as coisas lá, e um belo dia abrir essa caixa e, meu Deus do céu, sair tudo de dentro dessa caixa, simplesmente porque eu não disse a coisa no tempo que era para ser dito. Eu não posso estar acumulando, eu não posso, por exemplo, ser um gestor e ficar o mês inteiro anotando o que a pessoa fez de errado, para uma vez no mês chamar essa pessoa e dizer, olha, eu já dei o feedback, eu preciso lhe dizer uma coisa. Lá naquele dia que aquele cliente, isso não desenvolve absolutamente ninguém. Ao contrário, isso acaba criando uma relação ruim. Tem uma pergunta, né, Morena? Andréas perguntou, qual a palavra correta de feedback em português? Andréas sabe que sua pergunta é em português de feedback. Mas, na verdade, a tradução de feedback é retroalimentação, né? Você está retroalimentando de alguma forma. Em português, a gente não substitui essa palavra por outra, a gente chama de feedback mesmo. Na gestão, a gente chama de feedback, é uma nomenclatura que a gente apropriou-se do inglês. Então, assim, eu não sei lá qual seria, na literalidade, aí, o que significa feedback. Se você quiser contribuir com a gente, isso vai ser muito bacana. Mas o feedback, para nós, e é muito uma ferramenta que a gente utiliza na administração, é uma forma de tornar a pessoa consciente de que está certo ou está errado. É para validar ou para corrigir. Então, serve meio que como uma bússola para saber se a pessoa está indo no caminho certo. Eu não sei se eu fui muito claro na resposta, Andréa, mas é porque eu nunca tinha parado de pensar sobre isso. De tanto que a palavra feedback é feedback mesmo para mim. E aí, Andréa, colocou alguma coisa ou... Ainda não? É isso, Andréa. Aqui a gente não substitui por outra coisa. Fica sempre sendo feedback, ok? Mas eu vou até pensar sobre
isso, viu, André? Eu vou buscar em algum lugar outra informação, mas eu não desconheço que a gente utilize outro termo que não feedback. Então, é isso. O feedback, dê o feedback imediatamente. Não demore, gente, não acumule. E quando a gente fala imediatamente, é o seguinte. Tem outras considerações aqui, né, que a gente vai colocar e que eu vou repetir, mas preciso dizer. Eu não posso não dar feedback. Quando é que eu não devo dar o feedback imediatamente? Quando a gente vai desenvolvendo nossa inteligência emocional, a gente sabe que em determinados estados de ânimo, eu não devo dar o feedback porque pode ser muito ruim. Eu não estou em condições, eu sou humana, então eu vou deixar para dar amanhã. Mas o imediatamente é o mais próximo possível. Então, eu não posso dar o feedback daqui a 15 dias de um fato passado nesse intervalo de tempo. Por quê? Porque isso mina a relação. A pessoa vai chegar para você e vai dizer assim, certo, mas por que você já está me dizendo isso agora? Se ela tivesse intimidade, se ela não tiver, ela vai pensar do mesmo jeito. Mas por que você não me disse antes? Né? A sensação é sempre essa. Afora que, em vez de a pessoa se desenvolver, ela vai gerar uma mágoa. Então, o feedback ele precisa ser dado o mais próximo possível do fato. Lembrando que feedback, gente, é sobre fatos. Todas as vezes que eu tiver em dúvida sobre como dar um feedback, é o seguinte, qual é o fato? Fale sobre o fato, tá? Use frases na primeira pessoa, isso é assertividade, né? Em vez de dizer, você me aborrece, diga, eu fico aborrecido quando você não cumpre os prazos. Essa simples alteração, né, na construção da afirmação, isso já muda completamente a forma como a pessoa recebe. Então, evite realmente apontar a pessoa e traga sempre para a primeira pessoa. Você está tendo a mesma coisa, só que você está trazendo para você a responsabilidade. Então, fica essa sugestão. Outras sugestões super válidas. Substitua o tentar pelo fazer. Ou seja, em vez de você dizer, por favor, tente ir à reunião amanhã, diga, por favor, vá à reunião amanhã. Gente, quando eu digo tente ir, se a pessoa não for, tá tudo bem. Ela só precisa me dar uma explicação. Eu disse que era para ela tentar, não era para ela fazer. Então, essas substituições são sutis, mas fazem uma diferença muito grande na comunicação e nos resultados da comunicação. Aqui, ó, seja claro, preciso e não faça prefácios. Preste atenção nisso, porque eu sei que algumas pessoas tendem a ter uma comunicação muito mais elaborada e acaba que não alcança o objetivo. Lembra qual é o objetivo do feedback? É melhorar a pessoa, é dar condições e recursos para que ela faça coisa melhor. Aí eu transcrevi uma situação, olha só. Em vez de dizer, lembra que fizemos uma reunião de grupo há 15 dias atrás? Aquela que o presidente esteve presente, ficamos de ter uma lista de clientes por região, começando pelos clientes do Sul. Você ficou de preparar e o prazo era ontem. Será que você teve tempo de preparar a listagem dos clientes dessa região? Essa é uma forma equivocada. Qual é a forma correta? Diga, você ficou de entregar a lista de clientes da região Sul até o meu dia de ontem. Aí, olha essa atividade. O que aconteceu para que você não cumprisse o prazo combinado? Eu não preciso, gente, reiterar o fato se eu já tive uma comunicação anterior que contemplava todos os dados. Né? Por isso que na comunicação a gente sempre tem que fazer aquele princípio básico da nossa segunda aula, como eu construí o objetivo, quem é o receptor, qual é a mensagem, quais são os combinados, o que é que fica, o que é que eu espero, pronto. Se eu fiz tudo aquilo, no momento como esse, eu não tenho que ser assistente, babá, nem coisa do gênero, como se eu já começasse a pedir desculpas à pessoa por ela não ter feito o que ela deveria ter feito. Então, eu devo ter objetividade e assertividade. Objetividade no quesito. Olha só, você ficou de entregar o relatório de clientes da região sul até o meio de ontem. Isso é um fato, já está instalado. E aí, onde é que está a assertividade? Você pergunta, o que é que aconteceu? Que você não cumpriu o prazo combinado. Em vez de você ficar fazendo uma retrospectiva do ocorrido, porque essa pessoa já teoricamente já deveria saber, e você ainda ficar dando condicionantes para ela. Né? Quem tem que dar explicação é a pessoa. Dentro disso, eu vou abrir um parênteses muito importante dentro da questão da comunicação e que serve muito para os negócios, mas para a vida também. É muito importante que os combinados que a gente estabelece, gente, tenham um prazo. E quando me refiro a prazo, vamos ver isso na sexta? Sexta, começa às 8 da manhã e termina às 18 no horário padrão comercial. Você deve dizer, vamos ver isso sexta-feira, dia amanhã, 27? Dia 30, Maria, muito atrasada. Um exemplo, né? Vamos ver isso na sexta, dia 30. Vamos fazer o seguinte, às 14 horas, tudo bem para você? Ou seja, tem dia e tem hora para acontecer.
Porque, do contrário, gente, as coisas se perdem. Quando você faz qualquer combinado, esse combinado ele tem que estar fixado. E uma coisa muito importante também é que a gente aprenda que ninguém negocia prazo vencido. Então, se o combinado é sexta às 14 horas, sexta às 14 horas já está vencido. Se a pessoa não consegue fazer para entregar na sexta às 14, ela deve avisar com antecedência, porque ninguém negocia prazo vencido. Né? A negociação ela acontece antes do prazo vencer e precisa ser boa para as duas partes. Por que eu fiz uns parênteses com base nessa colocação aqui? Porque nos processos que eu fazer acompanhamento e mentoria de negócios, principalmente, quando a gente vai tratar sobre comunicação, eu vejo muito ruído. Isso é um ruído na comunicação, simplesmente porque as pessoas não deixam claro prazos. E não deixam claro que não toleram atrasos. Quando a gente fala não tolerar atraso, não quer dizer que pode acontecer algo que não permita que aquela pessoa atrase. Mas é você deixar claro que se você não vai cumprir o prazo, você me avise. E me avise com antecedência, e não depois que o prazo depois que o prazo estourou. Então, essa é uma observação muito importante para estabelecer confiança nas relações interpessoais e para que você possa praticar na sua comunicação assertiva que os combinados precisam ter prazos, os prazos precisam estar claros e os dois precisam ter dado ok. Deu ok, então quem tem que cumprir o prazo vai ter que cumprir o prazo ou vai ter que avisar antes do prazo ser encerrado. Essa é uma observação importante. Outras dicas para essa comunicação assertiva e esse feedback. Substitua o se pelo quando. Em vez de dizer se você concluir o relatório, diga quando você concluir o relatório. Olha os condicionantes. Se esses condicionantes eles são péssimos porque eles deixam margem. Tente, se der, tente, é péssimo. Porque se a pessoa tentar e não conseguir, ok, fez o que combinou. E o se deixa uma margem absurda para coisas sem concretude, sem finalização. E aí isso vai impactar uma coisa muito importante nas nossas relações, que são as expectativas. Às vezes eu falo, se você concluir o relatório, eu estou criando uma expectativa da pessoa concluir. E a pessoa não concluiu, mas você não foi claro o suficiente de que deveria ter concluído. E aí eu volto para a premissa básica, o óbvio precisa servir. Eu preciso trabalhar na construção de inserir o óbvio em todas as relações, em todas as situações. Substitua o mais pelo e, né? Em vez de dizer, você tem um bom relacionamento com os clientes, conhece bem os produtos, mas não consegue vender. Diga, você tem um bom relacionamento com os clientes, conhece bem os produtos e não consegue vender. Você já está se perguntando, eu quero saber qual é a diferença. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que se vocês praticarem, vocês vão observar. O mas, na nossa comunicação, ele funciona como um apagador universal. Significa o quê? Todas as vezes que eu faço uma comunicação e boto um mais no meio, tudo que veio antes do mais é meio que apagado pelo nosso cérebro. Então, imagina que você está dando um feedback aí, e aí você optou por dar um feedback, eu nem trago esse estilo de feedback aqui, porque eu não gosto, não concordo com ele, mas vocês podem ficar à vontade, que é o feedback sanduíche, que eu começo com elogio, trago a observação de melhoria e termino com elogio. Então, quando eu escolho esse feedback, por exemplo, algumas pessoas não têm maturidade para esse tipo de feedback, que é mais ou menos esse que está proposto aqui, porque elas vão ficar só com uma coisa positiva. E o positivo, gente, não precisa ser alterado. Eu preciso que ele foque naquilo que precisa ser alterado. Nessa situação aqui é vender mais. Então, aqui eu posso escolher dar o feedback do estilo sanduíche, que é elogio, crítica, elogio, não, validação, correção, validação, posso, tá? Quem gosta desse modelo? Eu, particularmente, não gosto. Porém, não use o mas na sua comunicação. Elimine o mas de tudo que você puder nesta vida. Que a comunicação vai ficar mais limpa, mais clara e vai ter mais resultados interessantes. Seguindo aí, né? Mais uma substituição. Substitui espero pelo sei. Olha a diferença disso daí. Em vez de dizer, eu espero que você realize no prazo, diga, eu sei que você vai realizar no prazo. Mais uma vez, você está retirando um condicionante. Você não diz que espera, mas você diz de forma direta que sabe que ele vai conseguir. Quando você fala isso, gente, você está dando uma mensagem para o cérebro do outro de que você tem uma expectativa de que ele entregue. Isso faz uma diferença tremenda. Evite condicionar, substitua, eu gostaria que você compreendesse, por peço que você compreenda. São dicas sutis que eu sugiro que vocês leiam, releiam.
e comecem a inserir na prática de vocês. Acompanhe posteriormente, isso é fundamental. Dar feedback não é suficiente para mudar o comportamento. Demonstre a importância que você dá para a mudança de conduta por meio do seu acompanhamento e reforços positivos. Faça isso sistematicamente. Você fez uma correção e aí você depois percebe que a pessoa corrigiu e está tudo ok, comunique para ela, validando, fulano, ok, você está cumprindo o que a gente combinou, que bom, é por aí, o caminho é esse, satisfatório. Se precisar fazer um ajuste, se a pessoa já melhorou, valida a melhoria, mas olha, tá ok, você avançou e a gente precisa, não bota, você avançou, mas não, você avançou e a gente precisa que você faça mais isso também. Então, vá fazendo esse acompanhamento, porque lembra que o feedback ele é meio que uma bússola para saber para que nós e para que o outro possa saber se está indo no caminho certo. Essas são aí as questões que a gente tem para compartilhar do feedback. E aí, a gente chega no momento da nossa aula em que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Hoje, como é nosso último encontro, né? Eu quero fazer esse momento aqui, e eu até deixei aí em vez de 30, 40 minutos, né? Até para algumas pessoas não podem se estender mais do que os 21. E aí são duas questões. Uma, eu vou pedir para que vocês façam as perguntas de vocês, as considerações, se ficaram dúvidas. E uma segunda coisa, não menos importante, eu quero que vocês me digam o que é que ficou, o que é que vocês aprenderam de melhor no treinamento, tá? A gente pode fazer isso? Se vocês puderem abrir a câmera também, fico super feliz para poder vê-los. Então, só alguns segundos que eu vou mudar a posição para ficar melhor e me conectar melhor com vocês. Fecha a câmera, por favor, e o microfone, aí eu já volto em alguns segundos para a gente. Oi, gente. Quem está aí, quem vai perguntar, quem vai interagir, eu vou até colocar aqui de forma que fique todo mundo junto. E aí, como vocês estão? Quais são as dúvidas? Vamos fazer aí essa interação. Tudo bem, André? Tudo bem. Raquel, né? Jornandes, Cláudia, Jussara, Beatriz, todo mundo. E aí, gente, o que é que eu posso contribuir mais? Ficou claro hoje? Tem alguma coisa que vocês querem perguntar, inclusive do que não foi trazido até, né? Porque de repente vocês tinham algum outro aspecto da comunicação que vocês queriam que eu trouxesse no treinamento, de repente não veio. Olha aí, Cláudia colocou feedback, comentário de algo, é isso mesmo. O que é que me dizem? Oi, Catarina. Boa noite. Oi, Raquel. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Bem, estou ouvindo bem. Não, então, esse seu panorama sobre feedback, eu acho que foi extremamente importante e relevante. Me fez relembrar vários momentos da minha trajetória, e foi algo que eu sempre busquei. Feedback desde o início, né, da minha jornada, sempre considerei que era algo importante para o meu crescimento. Eu acho que começar a encarar o feedback com esse objetivo de que é algo para o nosso desenvolvimento e essa clareza para a gente mesmo é crucial, porque é algo como você falou, né, ele é positivo, né, é para que haja crescimento, é para que haja desenvolvimento. E eu sempre fui essa pessoa que sempre estava buscando onde é que eu precisava melhorar e saber se estava alinhado, sempre pedindo, seja de pares que poderiam ser uma referência, seja de líderes que estavam, né, assim, responsável pelo meu desenvolvimento. Hoje eu faço muito isso com a minha equipe, né? Na verdade, a gente tem até um cronograma sistemático anual, em alguns cargos específicos, até com alguns modelos de mercado. Inclusive, ontem foi a minha com um distrital, então foi muito positivo, assim, fiquei muito feliz, assim como também com ainda um caminho que a gente precisa percorrer, né? Eu acredito que enquanto nós, como seres humanos vivos, estamos nessa trajetória, nesse processo de desenvolvimento, né? A gente não pode parar nunca. É uma jornada de uma vida inteira.
Exatamente, né? Então, assim, eu me recordo de vários momentos, seja na vida pessoal, seja fazendo, né? Aí eu comecei a trazer aqui trouxe vários flashes, e uma coisa que você até comentou sobre o feedback quando se envolve uma carga emocional, uma coisa que eu aplico muito em alguns momentos, quando eu percebo que envolve uma situação de emoção, onde gerou uma certa, né, instabilidade emocional, normalmente eu não faço no mesmo dia. Eu procuro fazer no dia seguinte. Eu posso perder o sono, passo a noite refletindo sobre todo o contexto, mas eu sei que aquela pessoa não vai estar preparada para receber o que precisa ser dito da forma como realmente ele precisa receber, né? Então, por vezes, até em níveis de liderança mesmo, né? Porque às vezes envolve uma aceitação do ocorrido, questão de achar que tem razão ou não, e ali não é essa questão, é o fato em si, né? Como poderia ser conduzido da melhor forma, e para que haja, de fato, um desenvolvimento, né? Para que haja realmente uma mudança de comportamento ou uma nova postura numa próxima oportunidade, né? Então, eu acho que essa responsabilidade é muito importante, é muito gigante. Como líder, eu acho que cada vez mais a gente precisa ter essa clareza, e à medida que a gente também vai avançando, a gente também vai tendo outras pessoas que também estão nesse processo de desenvolvimento, de evolução. Esses dias eu tive a oportunidade de fazer de um supervisor, né, que atua diretamente comigo, e assim, o tamanho da responsabilidade que você estar gerenciando a carreira de outras pessoas também, né? Porque entender que o feedback é para que essa pessoa construa a sua jornada positiva, né? Que haja um desenvolvimento na trajetória dela. Então, é uma tremenda responsabilidade. Quando a gente tem essa clareza, né, sobre esse processo, a gente não pode fazer de qualquer maneira, usar qualquer palavra, escolher o melhor momento, o melhor ambiente, e se preparar também, né? Assim, eu acho que é um momento onde a gente precisa valorizar muito, porque existe uma responsabilidade muito grande na mesa. Então, hoje eu não só já fiz, mas eu tenho mais clareza, e teve um momento que eu senti uma dificuldade, porque à medida que eu ia avançando, eu tinha outras pessoas que já estavam em níveis mais elevados, e eu fui percebendo que, opa, eu preciso ter uma profundidade maior para poder contribuir melhor para o desenvolvimento e a carreira dessas pessoas, né? Então, eu realmente, assim, me dedico bastante, coloco o mínimo de pessoas, quando a gente está em processo mesmo, né? Eu me dedico, coloco o mínimo de pessoas por dia, coloco um tempo razoável, onde a gente possa realmente haver uma conexão, um convite, às vezes até formal, para valorizar o momento. Isso quando a gente faz o nosso feedback formal, mas isso não quer dizer que, como você falou, não é uma coisa que precisa ser juntar uma vez ao ano. Na verdade, faz parte da nossa rotina, né? Perfeito. E chegar um momento decisório, de às vezes chegar um desligamento, se for algo muito negativo, eu costumo até dizer assim para a equipe que ninguém pode chegar na mesa, num momento de decisão, ter surpresa sobre isso. Porque se houver surpresa, eu acho que eu me sinto responsável por isso, que a responsabilidade é maior, é minha. Essa pessoa ela não vai ter surpresa porque ela foi decidido fazer um desligamento, porque ela já recebeu os feedbacks. Se houver surpresa, em algum momento eu falhei nesse processo. Né? Então, quanto mais clareza a gente entende sobre essa dinâmica do feedback, mais eu acho que a gente consegue enxergar pessoas que construíram até uma jornada, ou contribuir e deixar um legado, né? Às vezes é isso mesmo, é deixar um legado, uma marca na vida da pessoa, na construção da sua jornada. Então, eu acho que esse é um momento extremamente importante, onde a gente precisa fazer com profundidade, com muita clareza, né? Onde a emoção ela fica de lado e a gente precisa realmente mergulhar o fato e ter essa dinâmica, né, de que faz parte do desenvolvimento, do crescimento de cada um. Ontem foi a minha, né? Então foram 2 horas de um feedback assim que aponta para um caminho, assim, graças a Deus positivo, né? Mas lógico que tem pontos que precisam ser trabalhados, que inclusive o fato de estar aqui é por este motivo, né? Porque eu já havia percebido e eu já havia, porque essa consciência de responsabilidade, de autodesenvolvimento, ela é primeiro nossa.
né? Mas, ao mesmo tempo, alinhado com aquilo que também é percebido, obviamente, para gerar ainda mais oportunidade de desenvolvimento. Então, uma pergunta específica, né? Essa é um pouquinho da minha contribuição. E uma pergunta específica, engraçado, que eu tenho um perfil de um funcionário de base, e a gente é muito próximo, porque eu acabo sendo muito próxima da equipe, onde eu vejo que ele é aquela pessoa que ela é bastante reflexiva, ela se coloca muito bem, e ela reflete muito, ela tem uma profundidade de conhecimento, e ela se sente muito, não que ela não tenha, ela tem, inclusive, a liberdade de falar, de se colocar, mas eu vejo que ela se perde nos pensamentos, e às vezes fica difícil por mais que eu... chega um pouco, não é a discussão, eu preciso parar, porque eu já vejo que ela está divagando nos pensamentos e a gente acaba não sendo tão objetivo, né? Então, eu tenho essa dificuldade, em especial com pessoas desse perfil, quando elas entram num nível de querer discutir ou querer rebater sempre, né? Querer questionar sempre. Então, será que às vezes eu fico, não, vou parar, parei, depois eu volto, como é que eu poderia falar diferente, eu preciso que essa pessoa entenda, né? Então, assim, talvez seja um perfil específico, talvez seja a dificuldade de compreensão específica dela, enfim. Não sei se você já vivenciou esse tipo de situação, algo que você poderia apontar nesse sentido? Já sim, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer pela sua contribuição, riquíssima, né, em termos das questões realmente que a gente precisa considerar do feedback, porque é um desafio dar, é um desafio receber, é um processo de construção mesmo. Quanto mais a gente vai evoluindo, maior é a nossa responsabilidade. Eu achei super feliz quando você trouxe realmente essa perspectiva de quão responsável nós somos pelo desenvolvimento da outra pessoa quando a gente se dispõe a dar um feedback. Por isso que a gente tem que ter realmente todo um cuidado de fazer isso da melhor maneira possível. E eu fiz muita questão mesmo, Raquel, de apontar essa questão da situação emocional, porque todas as indicações são de que a gente deve dar o feedback imediato, mas a gente não pode negligenciar a emoção de quem vai receber e a nossa que vai dar também, né? A gente não pode negligenciar isso, então isso precisa ser considerado. E o que seja imediato é o imediato dentro de uma razoabilidade. Às vezes só o fato de você deixar para o dia seguinte vai fazer um efeito que tem que ser feito do imediato, mas sem comprometer as relações e às vezes até criar um ruído que não cabe, né? Que é para ser o contrário. Com relação ao que você trouxe do aspecto da pessoa que é reativa ao feedback, porque a questão é essa, né? Quando a gente fala assim, quando a pessoa começa a se justificar muito ou se explicar, e aí ela tende a devanear mesmo, porque às vezes não existe uma justificativa concreta, existe aí um padrão que é importante. Eu sempre digo isso, que às vezes a gente tem que dar um feedback sobre como a pessoa reage ao feedback. Sabe? Então, assim, não é na mesma hora. Você vai dar o feedback, ela vai fazer, mas no momento imediato, talvez no dia seguinte, você vai chamar e vai dizer, fulano, olha, vamos lá os fatos. Nas últimas 2 ou 3 vezes que a gente lhe deu feedback, em todas elas, sem exceção, você tem um comportamento de explicação, de tudo mais. Então, assim, o que é que eu posso fazer para lhe ajudar para que você receba o feedback, processe o feedback e entre num processo de construção, de desenvolvimento? Ou seja, é o feedback sobre como ela reage ao feedback. Sabe? Faz sentido, faz sentido. Porque, do contrário, ela vai ficar... É o padrão de comportamento dela do feedback. Primeiro que, no cenário ideal, eu não devo me explicar nem me justificar no feedback. O feedback não foi feito para virar um diálogo. O feedback é algo que é baseado num fato, eu falo do fato, a pessoa deve receber, processar, a menos que se trate de uma injustiça ou de uma mentira. Que a pessoa vai dizer, olha, não, acho que é um mal-entendido, não aconteceu bem assim, não. Mas se o fato é concreto, real, não cabe trazer uma explicação, porque às vezes até tem uma explicação, mas a explicação não muda o fato. Sabe? E se você deixar devanear muito na explicação, a chance dela repetir esse erro, esse equívoco, é muito alta. Por quê? Porque naquele momento ela não se concentrou naquilo que precisa ser melhorado. Ela está se concentrando em se proteger de receber o feedback, inclusive.
E isso, Raquel, acontece muito de forma inconsciente, porque naquele momento a pessoa está sendo, a sua necessidade básica de ser amada, reconhecida, não está sendo atendida. E ela não tá evoluindo no processo de receber feedback. Então, minha sugestão é que você dê o feedback da forma como ela recebe feedback, trazendo um fato. Aí talvez ela pare e pense, de fato, e no próximo ela já não devaneia mais, porque ela vai devanear só, que faz parte. Eu recebo um feedback e eu fico processando. Eu processo muito tempo, inclusive. Primeiro para eliminar a negação, depois para aceitar, depois para filtrar, depois para tomar decisões com base no feedback que eu recebi, porque se eu não tomo nenhuma decisão, nada muda, eu não evoluo. E provavelmente o próximo feedback que eu vou receber vai ser sobre o mesmo aspecto, e aí a gente já está num nível que é preocupante, né? Então, aí por aí vai. Não, eu espero que tenha feito sentido isso, mas a sugestão é essa. Sempre que isso acontece, eu sugiro que a gente dê feedback sobre a forma como a pessoa recebe feedback. Faz sentido, sim. Obrigada. Obrigada a você, Raquel. Quem mais? O pessoal tá aí com as câmerazinhas desligadas. Espero que estejam bem, viu, gente? Acho que a Ana está tentando ligar o microfone dela. Oi, Catarina, boa noite. Ana, boa noite a todos. Eu não assisti a aula toda, né? Hoje eu precisei me ausentar um pouquinho, mas esse feedback agora de como dar o feedback, para mim, valeu a aula e eu vou receber a aula para assistir, para realmente procurar praticar, porque receber o feedback tem isso, né? A gente tem essa dificuldade de receber. Eu, às vezes, eu já passei por situações que eu recebi o feedback e eu ficava querendo ficar triste. Eu digo, mas menina, não tem nem direito disso, né? E hoje eu vivo muito bem, assim, com os feedbacks. Eu adoro quando alguém chega para mim que me fala, sinceramente, primeiro porque você sente quando a pessoa quer lhe ajudar, quando a pessoa está falando para lhe contribuir, para contribuir. E também você sente quando é uma crítica, mas se for uma crítica que vai, de fato, lhe evoluir, porque de toda forma você escuta crítica e você faz você processa mesmo, né? Você filtra, você processa, e adorei esse passo a passo. E é isso. Então, hoje eu procuro entender o feedback. Se o feedback não for nada a ver, problema de quem falou, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas o feedback é sempre muito bom e receber também é maravilhoso. Obrigada, viu? Eu vou assistir essa aula depois. Eu que agradeço. E aí isso volta num ponto que Andreas trouxe na aula passada, super importante, que ele colocou, Catarina, mas eu vou receber tudo? É tipo assim, poxa, eu vou receber um monte de coisa que às vezes não faz sentido, e aí eu vou reiterar aqui. Pegue o feedback se ele tiver baseado em fatos. Se a pessoa ela não lhe traz fatos, ela traz coisas aleatórias, eu não preciso considerar aquilo. Porque ela está falando uma opinião dela, uma opinião baseada em quê? Certo? Mas se a pessoa aponta fatos, aí não. Aí, por mais que seja desafiador, eu gosto de dizer assim, eu vou dormir com isso daí, vou processar, e no final eu vou sempre parar e pensar assim, ok, eu posso não concordar com tudo, mas o que é que eu posso aprender com isso? Né? O que é que eu posso acrescentar? Então, isso é muito importante. Então, feedback precisa ser baseado no fato. Que fato é esse? Qual foi a situação? Porque eu preciso me ver na situação para que eu possa, inclusive, pensar como eu reagir ou agir diferente numa situação semelhante em outra oportunidade. Porque se for baseado só em opinião aleatória, desculpa, mas não dá para levar muito em consideração, não. Até porque senão a gente vai entrar num processo de baixa estima, se sentindo incapaz, e isso é péssimo. Mas quando é no fato, não. Aí sim é um presente, aí é uma oportunidade. Bem isso. Querem perguntar algo mais? Acrescentar? As meninas que estão aí caladas e os meninos também, Jordano está aí, se vocês quiserem acrescentar aqui no bate-papo, se não quiserem abrir a câmera ou falar,
Se não tiverem pergunta para fazer, eu queria que vocês dessem um feedback do treinamento. Vocês vão dar isso lá, mas aqui sim de forma geral. Eu espero, né, que vocês deem um feedback no formulário que a gente vai passar simplesinho. Mas se vocês quiserem fazer as considerações aqui também, já praticando, né? Eu disse que é importante, de fato, acho. Fiquem à vontade. Ou então fazer perguntas e considerações. A intenção é bem essa. Outra coisa que eu queria perguntar, alguém começou a fazer o diário da assertividade? Chegou a fazer? Fez, não fez? Quando fez, teve algum resultado? Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Então, Catarina, eu vou falar do feedback com relação... Eu que assisti a aula anterior presencial, né? Eu acho que esse novo formato que você trouxe, eu que também participei dos outros cursos, eu posso dizer para você que está muito legal. E principalmente hoje parece que está, assim, eu acho que você está seguindo aí aquelas dicas, né? E está muito legal, cara, muito legal. Você está uma danada mesmo. Eu Obrigada. sou suspeita demais de falar, muito é mesmo. Maravilhosa. Sou horrorosa. Maravilhosa. Não, mas eu sou. Você é Ai, mas maravilhosa. eu não entendi horrorosa, não, mas eu que falei horrorosa. E com relação ao diário, escrever é muito bom, né? Não era à toa que quando a gente é adolescente, que a gente solta tudo, a gente só solta tudo escrevendo. Eu entendi e comecei a escrever, está muito legal, porque quando você volta a ler, aí você faz, poxa, que bobeira, aqui eu poderia ter feito assim, e numa próxima vez ali vai realmente ser o caminho para você começar a praticar. Perfeito. Então é isso. E Eu estou fazendo, viu, gente? Suas próprias experiências, né? Não faço de tudo, né? Mas assim, quando acontece alguma coisa que aí, poxa, o diário salva, porque você vai lá, escreve e desabafa e faz alguma coisa, e quando você volta para refletir, você vê que faz muito sentido fazer. Então, muito obrigada. Voltei a ler o livro, tá? Maravilha. Eu comecei agora que tá bom, viu, Catarina? Com certeza. Tá muito bom. Muito bom, que bom. Obrigada. Tá. Obrigada a você. Catarina, uma coisa que eu percebo, né, eventualmente, é que muitas vezes o nosso feedback, ele precisa ser claro ao ponto de que a gente até consiga perceber quando o outro está entendendo outra coisa, né? Como as pessoas hoje estão muito subentendendo, né? Enfim, por causa enfim, cada um tem a sua vivência, cada um tem uma mentalidade diferente. Então, já aconteceu de sair do feedback e perceber que a pessoa entendeu completamente diferente, né? Ou subentendeu alguma coisa, achou que eu estava querendo dizer outras coisas, né? Então, assim, eu até reforço muito sobre a clareza dos fatos, né? Sobre eu não estou querendo subentender alguma coisa, o que eu estou dizendo é exatamente aquilo que precisa ser dito. Mas eu percebo muito, né, a questão o que ela quis dizer com isso foi uma outra coisa, né? Então, volta e meia eu preciso estar endossando algumas falas para não permitir que a pessoa pense outra coisa que não foi aquilo que não seja dito, né? E aí a gente volta para aquele princípio da comunicação, né? Aquele formato, qual é o meu objetivo, quem ter certeza de que eu me fiz entender, porque no feedback principalmente, imagine que você vai gerar no outro algum tipo de reação. E se ele não interpretar, se ele não descodificar da forma correta aquilo que eu quero, que eu preciso, que for o motivo, inclusive, do feedback, às vezes você vai estar gerando ruído. E aí gerando um desgaste e gerando expectativa que vai ser frustrada das duas partes. Porque aí ele vai tomar decisões e vai se comportar de tal sorte a partir da interpretação que ele fez, você está gerando expectativa sobre uma outra mudança de comportamento e está lá, ele fazendo o melhor, só que para uma coisa que não era. É verdade. Às vezes são pequenos detalhes, como você mesmo colocou aí vários exemplos, né? Eu me lembro, uma das primeiras vezes que eu percebi isso, logo no início, né? Que eu fazia uma perguntinha que ela era entendida completamente diferente do que eu tinha intenção de fazer, né? Eu fazia pergunta, eu explicava algo, e aí normalmente eu fazia a pergunta, vocês entenderam? Todo mundo entendeu, né? E aí as pessoas começaram a entender como se eu estivesse desconfiando
do entendimento, da competência, da assimilação dessa, quando na verdade era só para reforçar o entendimento, né? Então, às vezes, uma palavrinha, e por acaso eu descobri, né? Porque eu recebi um feedback de volta, e aí, quando eu percebi, eu me dei conta que eu estava sendo compreendida completamente diferente, com uma intenção completamente diferente, né? Em vez de ser positivo, era negativo. Então, a gente precisa ter muita sensibilidade, muita atenção a como a gente está sendo compreendido também, né? E hoje, muitas vezes, eu pergunto, está entendendo e a pessoa está entendendo, está balançando a cabeça, não está entendendo nada, né? Como você já citou. Então, às vezes eu faço, me explica o que eu acabei de dizer, né? E aí, às vezes, a pessoa, quando eu vejo que não entendeu, porque ela não consegue explicar de jeito nenhum, mas às vezes está concordando por um receio, por um medo, por não conseguir se colocar com os colegas. Então, ter essa sensibilidade, essa atenção, o cuidado. Às vezes o corpo fala, né? Então, às vezes, até uma expressão corporal está ligado a alguma reação daquilo que você está, daquilo que está sendo compreendido, mas não está sendo dito. Perfeito, né? perfeito. Eu ia comentar algum ponto, mas acabei esquecendo. Depois eu... Muito bom. Os demais querem? Andréas? Sim, para mim foi muito proveitoso. Foi ótimo esse curso. Fiquei até um pouco com inveja. Estou vendo que tem muito ainda para aprender e muito para praticar, especialmente, né? Treino, dessas coisas é muito treino, né? Muito Mas treino. sempre tem que ter um começo, né? Eu estou vendo, mesmo já com essa idade, experiência que eu tenho, mas ainda falta muito. Quando eu estou escutando a Raquel aí falando aí, praticando isso diariamente, eu fico até com inveja, porque eu não consigo muito, sabe, fazer esse... Eu não repetir fui com toda criado assim, dificuldade. meu pai já não gosta nunca, não era de feedback, de crítica, não gosta de receber feedback, né? A minha mãe também não dava muito, vem já da família, isso coisa já vem lá da raiz, né? Então fui indo e hoje estou vendo que realmente tem muito a fazer. Eu gostaria muito de ter essa cultura, né? Praticar mais essa cultura do feedback, assim, de poder... Agora, nunca é tarde, né? Tem que fazer, tem filhos pequenos, tem que fazer com eles, Com muito certeza. também, né? Praticar com ele, eu vejo que Perfeito. eu faço coisa errada com o pequeno, ele, assim, ele é muito sensível, por exemplo, o menor tem 8 anos, aí ele, quando segura as coisas, a caneta errada, eu já tentei milhões de vezes mudar isso, né, de como ele segura e tal, mas é o jeito, eu já percebi muitas vezes, é o jeito que tem que falar com ele que as coisas vão, né? Eu estou refletindo muito sobre isso. Meu Deus, tem que mudar isso, pô, senão eu não vou para frente com ele. Ele bloqueia, entendeu? Ele bloqueia completamente. E aí não tem essa, né? Eu fico assim meio quase nervoso, né? Quero tirar a caneta quase da mão dele, ou enfiar no lugar certo onde tem que ser, né? Essas coisas. Mas aí ele bloqueia. Menino super inteligente, super esperto, tudo, mas são essas coisas. Com ele você tem que falar justamente como você está, como está a teoria aí, entendeu? Se você não praticar isso, você não vai em lugar nenhum, assim, ou muito menos, né, do que poderia ir, né? Aliás, isso eu acho que é com todo mundo, né? Deve ser. Né? Com todos nós, em todas as Todos fases, nós, né? Na fase aí do seu filho maravilhosa, né? Que se começar daí da melhor maneira, então isso vai reverberar para a vida inteira. E é muito a questão, Andréas, de perguntar como você pode ajudar. Sim. E às vezes é só isso, é só perguntar, é só colocar uma pergunta, porque aí você acolhe. Olha, essa não é a melhor maneira. Como é que seu pai, não sei como é que vocês se comunicam, como é que eu posso ajudar para você fazer melhor? O que é que você precisa? Uhum. Então, aí, o acolhimento... Aí ele tem que agir, né? Aí ele vai dizer, mas eu não consigo. Aí ele vai explicar os motivos dele e você vai praticar escuta atenta e daquilo que ele estiver dizendo, aí você vai construindo. E muitas vezes ele não vai ser tão claro. E aí é onde você vai ter que praticar empatia. Ele não consegue ter clareza, até porque existe já um desgaste nesse mesmo quesito. E aí, no princípio, ele vai ter dificuldade, até porque você vai quebrar um padrão. Ele já conhece seu padrão. Aí você vai quebrar. Como é que eu posso lhe ajudar?
O que é que você precisa? Talvez ele não saiba nem dizer. E aí você vai dizer, vamos tentar de outra forma? E se a gente tentar assim, sabe? E aí você vai dando possibilidades. Então, isso gera, Andreas, uma conexão maravilhosa, e ele também já cresce entendendo que a melhor maneira dele progredir, que é a nossa melhor maneira de progredir, é ter alguém que nos diga quando a gente não está indo na direção certa. Né? Que é o feedback. O feedback é isso. É alguém sinalizando que, olha, não vai por aí não, sabe? E com base nos fatos mesmo. Lembrem sempre disso, gente, de colocar os fatos na frente. Aí a gente vai evitar julgamento, né? A gente vai desenvolver a empatia na prática, que é respeitar a limitação do outro, que é uma limitação transitória, é momentânea, daqui a pouco não tem mais, daqui a pouco é outra, inclusive. A gente vai passeando. Mas eu fico super feliz, André, de você estar aqui, de você ter estado no de inteligência e das suas contribuições em termos de feedback maravilhosos, que fez, inclusive, o treinamento ser melhor. Obrigada de verdade. Não, já ajudou aí. Hoje já dei uma comunicação importante hoje no WhatsApp. Eu usei justamente umas técnicas aí. Que maravilha. E o timing foi até mais do que para o outro dia. Esperei mais do que o outro dia. Esperei 4 dias. Domingo até aqui. Mas como o WhatsApp ainda estava na mesma posição que deixou, eu nem respondi no domingo à noite. Era uma coisa com a minha ex-esposa aí, né? Aí em relação aos filhos, aí estava aquela, deixei em vago, e aí usei justamente essa técnica aí que você falou até, acho que anteontem, de você está me ferindo assim, você não pode falar diferente, né? Tipo, você não consegue, né? Usei essa técnica aí, mas até agora não tive resposta ainda. Vamos ver. Mas olha aí, se você tivesse usado outra, você teria tido uma resposta agressiva. Você usou um padrão que quebra. Aí o outro não sabe o que responder. Justamente. Que massa, que bom, que bom mesmo. Interessante. Maravilha. Interessante. E a outra coisa que eu também já percebi agora, realmente, que você estava falando aí, as pessoas querem ser percebidas e querem feedback, querem, né? 2 vezes essa semana aí recebia tipo um grito assim, alô, né? Eu sou o Rafael lá em Açu e estava sozinho e fazendo as coisas, e quando você não manda umas fotos, não sei se você não manda logo um comentário, rapaz, fica lá todo triste, fica até tipo, falou, você não tem interesse não sei o quê, entendeu? Já fica logo, as pessoas ficam logo muito sensíveis. É incrível, hoje tudo tão rápido. Hoje alguém mandou um projeto e meia hora, 1 hora depois já mandou e-mail, pô, você não comentou, então você não tem interesse, né? Tô vendo que você não tem interesse, tipo, quase, assim, né? As pessoas... E é engraçado porque a gente não vive uma sociedade que espera velocidade, ela quer instantaneidade. Não é ser rápido, quer que seja instantâneo, sabe? Olha o nível de ansiedade em que a gente está, do quanto a gente quer que as coisas sejam instantâneas, ou seja, imediatas. A gente não sabe o que está acontecendo com o outro do outro lado, mas a gente já julga, porque isso é um processo de julgamento. Não tem interesse, não quer. Aí sabe qual é o problema do julgamento? Eu começo a me relacionar com o meu julgamento e não com o fato em si. Eu acho que a pessoa não quer e aí eu começo a falar como se ela não quisesse, e todas as minhas reações, ações e comportamentos vão em torno do meu julgamento e não da realidade. E aí, Andrés, lembra que eu falei isso na aula de inteligência emocional? Eu digo, quando eu tô, como é que eu faço? Pergunte. Não afirme. Fulano, eu estou entendendo que você não tem interesse. Eu estou correto? Se eu faço isso, então eu estou sendo assertivo na comunicação, o outro vai dizer, não é isso não. Então me explique como seria, porque eu não estou entendendo. E aí, olha o nível Pergunta sempre, do acho diálogo. Muito boa, realmente muito boa tática. Sempre essa coisa de perguntar é muito bom. Eu fiz uma foto aí da sua tela quando eu estava no curso, aqui com você, na quinta passada, e tirei uma foto daquele boneco, um fala do receptor e do outro, né? Eu mandei para ele. Eu falei, próxima vez, se você quiser me liga,
porque tem aqueles canais, né, que tinha lá, né, porque o WhatsApp, não sei, uma Isso. foto, ou ele cria alguma coisa, ele cria que eu fosse responder alguma coisa, né? Se tem uma coisa importante, me liga, né? Pode ser também, né, de que só esperar e querer, né? É isso mesmo, e é prática, sabe? E é prática, prática, prática e é repetição. Imagine, eu trabalho com isso todos os dias com os meus mentorados. Eu trabalho isso todo o tempo, treinamento. Catarina, você é 100% assertiva? Não. Vez por outra não, porque tem circunstâncias, tem situações em que a passionalidade, ela toma de conta e você vai... Só que aí o que é que acontece? Hoje é mais fácil para mim reconhecer que errei e contornar e não ficar num embate de quem está certo e quem está errado. Mas é a repetição, gente. E, assim, toda mudança de comportamento, tudo que envolve relacionamento interpessoal é desafio diário. E é evolução, né? Enquanto estivermos vivos, vamos evoluir. Essa é a dinâmica. Confesso que nos dias assim de um feedback eu me sinto bem exausta. Bem exausta. Com certeza. É uma Natural carga demais. emocional que realmente... Dói físico. Dói físico. Dói o físico, dói. Aí lembra da muito. história da emoção? Aí a fisiologia da emoção. Então, eu sinto fisicamente falando, a emoção tem um componente fisiológico. Então, a carga emocional é muito grande, então acaba que me afeta também fisicamente. Verdade. Tem um termo que eu tenho ouvido, na verdade, para mim, sempre teve dentro do nome feedback, né? O Andrés até comentou, em português. Aí tem um termo que eu tenho ouvido muito o pessoal da área falar, o feedback seguido de feed forward, né? Que seria algo mais contextualizado. Aí eles dividem o feedback como sendo algo do passado e o feed forward para algo relacionado à ação futura. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque antes a gente aprendia que o feedback estava relacionado aos dois, né? Os dois juntos, só que, lógico, dando essa clareza. Mas agora eu vejo que está separado como sendo... na verdade, são juntos, né? São juntos, tem que ter esse direcionamento para um... Separa a comunicação. Qual é o objetivo? Justamente por causa de tudo isso que vocês trouxeram. A fragilidade na comunicação, sabe? Para deixar muito claro exatamente o que é que se espera. Então, é por isso que está se fazendo essa divisão. E porque a administração adora inventar umas coisas, né? Vez por outra, eles inventam de reinventar a roda. Como é a outra palavra que eu não entendi bem? Feed forward, FEDFORWAD, ARD. Eu vou colocar no chat. Coloca aí no chat. Bota aí no chat. E eu já vi vários posts com feed forward. Isso, eu já vi vários posts, eu acho que eu não falei a pronúncia correta, mas eu já vi vários posts com essa terminologia. Legal, aí me chamou a atenção. E é prática, e outras, sabe, gente? Tem uma coisa que sempre vai se sobrepor à técnica, que é o seu jeito de fazer a coisa. A gente precisa muito se respeitar, sabe? Agora, eu tenho que me respeitar sem me justificar. Mas é porque eu não gosto. Não, tem coisas que não é porque eu gosto, é porque são necessárias. Eu não posso colocar o que eu gosto na frente do que é preciso. Então, o que for preciso fazer, eu vou fazer. Só que eu posso encontrar o meu jeito de fazer e tá tudo certo, tá tudo bem. E aí eu vou aperfeiçoando, né? Eu vou aperfeiçoando. E foca no resultado. Por isso que eu quis trazer o conceito do feedback e quis trazer o objetivo. Porque a gente nunca se perca do objetivo do feedback, que é ajudar o outro a se desenvolver, que é ajudar o outro a ser melhor. Então, todas as vezes que eu tenho dúvida, eu digo, mas isso vai ajudar a pessoa a ser melhor? Como concretamente isso ajuda o outro a se melhorar? Né? Então, isso tem que ser colocado sempre em evidência, para a gente não se perder e para que a gente tenha realmente isso como base das relações interpessoais, porque senão a gente vive em conflito, gente. Ninguém aguenta, não, conflito.
Eu acho que a gente até como líder, né, tem muita clareza sobre essa responsabilidade, como eu comentei no início, mas nada mais gratificante quando a gente recebe um agradecimento de um feedback dado no passado que contribuiu com o desenvolvimento, mesmo que às vezes naquele momento a pessoa não tenha compreendido da melhor forma ou primeiramente, né? Mas depois de uma reflexão, trouxe uma transformação e teve uma evolução e trouxe algo positivo para a vida da pessoa. E às vezes você ouvir um depoimento ou muitas vezes, muito tempo depois, você tem um retorno positivo de que pôde contribuir de alguma forma, não tem nada mais gratificante. Então, sempre que eu vejo, às vezes, alguém com dificuldade de receber, entender que, às vezes, a gente está até um passo à frente, né? Mas que é para o objetivo de ajudá-lo a também dar os seus passos, ter essa autonomia, esse desenvolvimento, né? E a gente sabe que é como uma criança, muitas vezes, né? O André falou, somos um filho e tal. Às vezes ele não tem a clareza de onde ele está, ele não tem a clareza de onde ele pode chegar e qual é o caminho que ele precisa percorrer, né? E cabe a gente, muitas vezes, às vezes não, cabe se for da nossa responsabilidade esse processo. E não fazer também é nossa responsabilidade, é um peso muito grande, né? Então, também já tive situações onde eu que eu fui dar o primeiro feedback já esperando, por causa de uma grande expectativa e vendo que pessoas estavam tão aquém daquilo que era esperado e ter a surpresa de ouvir, ninguém nunca me disse isso, por que só agora eu estou descobrindo isso? Nossa, então, assim, isso também é muito perigoso para outra pessoa, isso não é nocivo, é nocivo, né? Quantas pessoas, elas são desligadas, por exemplo, de um emprego porque elas não tiveram a oportunidade de se corrigir? Várias. Todos os dias, né? Quantas pessoas passam por um trabalho, uma parceria por anos e são tiradas dela, e é tirado dela a oportunidade dela se melhorar por meio de um acompanhamento, porque nós temos pontos cegos. O que tira o ponto cego? O feedback. Se eu não tiver feedback, eu vou passar a vida inteira na margem daquilo que eu poderia ser. É verdade. E então, assim, depois que eu tive essa clareza, sabe, hoje eu me sinto na responsabilidade mesmo de não deixar passar, tomando todos, né, o caminho certo, todos os cuidados, todo o direcionamento de como realmente tem que ser assertivo, mas jamais deixar passar justamente por essa clareza e senso de responsabilidade, por tudo que eu pude perceber quando se dá de uma forma correta ou quando não se dá. Isso mesmo. E parabéns pelo treinamento, né? Eu sei que, assim, é um conteúdo extremamente rico, e você conseguiu condensar ele muito bem, né? Nessas aulas. Tenho certeza que traria muito mais discussões, muito mais trocas. Mas você colocou sobre a comunicação não violenta, né? Que a gente tem falado muito, né? Que está muito ligado. Você conseguiu trazer e fazer ele bem completo, né? E permitir ainda esse momento de discussão bastante rico. E, assim, foi legal porque eu sempre acompanho muita gente de fora. E aí, por acaso, eu não conhecia, como eu te falei na última aula, né? Eu não conhecia. E eu estou fazendo algumas caminhadas e eu troquei a música por escutar, às vezes, um podcast, por escutar, às vezes, uma live lá que tem a ver com alguma coisa que eu estou procurando, né? Me conectar um pouco mais, um momento. Enfim, aí eu escutando uma live na caminhada e aí apareceu, não sei porquê. E eu, que legal, da onde é? É daqui de Natal. Nossa, então, assim, é legal ver que no nosso ambiente, né? Na nossa região, né, tem profissionais, tem empresas tão sérias no ambiente de negócios, né, porque a nossa região ela é mais limitada em relação a isso, está fora dos grandes polos, né, do Brasil, onde a gente vê, né, grandes centros, enfim, e é legal, eu disse, nossa, criou realmente, assim, eu fiquei bastante feliz em encontrar. Então, parabéns. Demais de você ter encontrado, espero lhe encontrar várias vezes, em vários treinamentos, em vários momentos, né? A intenção, eu estou esperando ver como é que vai ser o próximo decreto, mas se houver uma sinalização, como o grupo é pequeno, da gente promover um encontro presencial, sabe? Até para gerar um network melhor, e a gente, o objetivo é esse, né? E aí a gente também vai sempre nesse processo de
se desenvolvendo mesmo todo mundo junto. E eu acho que a maneira melhor da gente desenvolver comportamento é, inclusive, com essas interações, sabe, Raquel? A gente aprender com a experiência dos outros, ver, maximizar por meio da experiência dos outros e também, às vezes, se acolher, porque a gente olha e diz assim, poxa, esse não é um problema que eu tenho sozinho. Verdade. Isso já E melhora. às vezes, por não dividir, a gente acha que a nossa caminhada é solitária, né? Isso. Como muitas vezes eu já achei. Né? Isso. Achar que, nossa, como líder eu me sinto solitária, é difícil encontrar alguém para dividir. Mas é importante quando a gente encontra aí pessoas que têm as mesmas dores, né? E tem essa troca que um viveu e o outro, né? Assim, eu sempre tenho algo a aprender com alguém, com certeza, né? Então, estar aberto a isso é muito importante. Encontrá-los foi um prazer. Igualmente, Raquel, obrigada. É isso. Alguém quer acrescentar algo mais? Então, eu queria só, gente, agradecer de verdade, viu? A confiança, agradecer por vocês estarem aqui pela participação, pelas interações, pelos feedbacks. Eu tenho muito compromisso, muito comprometimento com os treinamentos. Eu sei o desafio que é e eu tento muito alinhar sempre as expectativas, porque para mim também é muito frustrante quando eu não consigo atender. Então, o tempo todo eu estou justamente tentando equilibrar, porque como o Raquel colocou, a gente pode... Assim, tem muito conteúdo sobre tudo, mas o que eu busquei aqui foi condensar aquilo que desse ferramentas e subsídios para que vocês possam expandir, porque o processo de desenvolver não acaba nunca, né? Então, eu espero que tenha sido realmente útil na perspectiva de colocar vocês em ação, numa direção de progresso, porque eu acredito muito que a comunicação, ela muda as nossas vidas. Com certeza, Catarina. Obrigada. Gente, mais pessoas precisam encontrar a Catarina. De verdade. Ela não é terapia, mas é terapêutico. E de verdade é muito bom. Tem gente que até pensa que eu ganho comissão do quanto que eu digo, gente, olha, E eu também tive essa experiência, Raquel, que o ano passado, nesse período, eu fiz o primeiro curso com Catarina e a gente já tinha um trabalho e tal, mas eu queria aprender mais, eu queria conhecer mais do trabalho dela como curso e comecei a fazer e fiz todos. Aí eu, gente, vou fazer agora. Aí fiz com um cara lá de São Paulo, um bam, bam, bam. Eu cheguei para ela e disse, minha filha, não tem, você é muito boa, então tem que acontecer, tem que contribuir mais com mais pessoas. E é isso, é muito bom essa troca, esse momento da gente estar, sabe, vendo que somos humanos, sabe, temos as mesmas dificuldades, um nível maior, outro menor, mas quando a gente se propõe a vencer esses desafios, que é diário, é todo dia ali, o tempo todo a gente está se corrigindo, a gente realmente consegue se superar, consegue mudar assim de uma forma que você olha e até você se desconhece e diz, poxa, por que eu não era assim antes? Né? Mas não é realmente esse estudo e essa busca. Muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço. Então, obrigada a todos. Espero revê-los em breve e muitas vezes e sempre. Fiquem bem, se cuidem e a gente vai mantendo contato com vocês. E a mesma coisa, gente, quiserem enviar dúvidas, sugestões, estejam sempre com a gente, tá? Obrigada, gente. Muito, muito, muito obrigada. Ótimo, até terça-feira. Até terça. Até terça. Tchau, tchau. Tchau.